No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, e hoje um episódio muito especial. Estamos chegando à marca de 180 episódios, cara. São 180 episódios oficiais, tem os extras, provavelmente esse número a gente já ultrapassou, mas agradecer principalmente a você que nos assiste toda segunda-feira, para você que já está inscrito no canal, para você que já segue a gente no @no ar com Hamilton no Instagram, para você que é nosso patrocinador, nosso parceiro, a toda a galera da Filmix aqui, a todo mundo que faz parte dessa família No Ar, chegando aí pertinho já na contagem regressiva para 200 episódios, é uma marca muito importante e a gente fica muito contente de saber que nós somos o podcast com o maior número de visualizações em Rio Preto e um dos mais relevantes. E hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre comunicação, sobre tecnologia, sobre internet rápida e sem dor de cabeça para você. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, agradecer a todo mundo que está ligado com a gente, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like. Vem junto com a gente por aqui. Hoje, é claro, com a Oreb Comunicação. Se você precisa de uma empresa que tem toda aquela, para poder fazer aquela mentoria, a gestão também das suas redes sociais, entre em contato com a Oreb. A Oreb tem tudo que você precisa, captação de áudio, vídeo, vai te ajudar em relação ao tráfego pago e vai gerenciar suas redes sociais, trazendo um conteúdo de qualidade para você com o seu produto e a visibilidade aí da sua empresa, tá? O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão, você sabe que é uma loja que já tem há muito tempo e lá você encontra bebidas com qualidade e com quantidade. Se você precisa, entre em contato pelo QR Code e lembrando, beba sempre com moderação. Agradecer a Montana Automóveis, aquele lugar onde você encontra os melhores veículos. Você precisa de um utilitário, está precisando de um carro de passeio, quer uma SUV? Cara, a Montana tem tudo que você precisa para você comprar, trocar, financiar o seu veículo e tem veículos com até 2 anos de garantia. Então, clica no QR Code e já entra aí nas plataformas da Montana. Agradecer a T-Flow. T-Flow você sabe que tem loja física no Shopping Guatemi, em Rio Preto, mas você pode comprar pelo site, @useTflow também pelo Instagram e @Tflow Iguatemi Rio Preto, onde por lá você encontra 10% de desconto, você colocando o cupom NOAR10. A Bela Capri, daqui a pouquinho vamos estar recebendo aqui uma deliciosa pizza Bela Capri pra gente saborear. Peça sua também pelo aplicativo da Bela Capri, chega rapidinho e agora você sabe que em toda São José do Rio Preto você não paga taxa. Ou então, você já pede, passa lá e retira. Tem Bela Capri em toda Rio Preto e com certeza aquele sabor especial você vai encontrar. Além da loja, né? Onde você tem um restaurante incrível, onde você pode fazer inclusive a sua confraternização. Entre em contato com a Bela Capri. O Instituto Paulo Botura, aquele lugar que você precisa fazer o seu tratamento odontológico. Muita gente deixa a saúde bucal para a última hora, mas você sabe que o nosso sorriso é o cartão de visita, né? E lá no Instituto Paulo Botura, você encontra todos os procedimentos, todas as técnicas e é uma inteligência incrível, né? É uma odontologia com inteligência de última geração. Clica no QR Code, já marca aí para você poder fazer uma avaliação e conheça toda a estrutura e os procedimentos que o Instituto Paulo Botura tem para você. O Sanso Estúdio Automotivo. Sanso Estúdio é que cuida do seu carro como se fosse deles. É a melhor estética automotiva de Rio Preto, uma das melhores do país, inclusive premiada, tá? Para você que precisa fazer a vitrificação, a limpeza completa do seu carro, inclusive do motor, quer colocar o PPF. Cara, lá você encontra um insufilme de última geração também. Você sabe que Rio Preto é muito quente, né? E às vezes o raio do sol ultrapassa e mesmo você colocando o ar-condicionado ali no último, não consegue, vai ficar sempre quente. No Sanso você consegue resolver esse problema. Marca uma avaliação, marca o seu carro para poder lavar e você vai encontrar as novidades. Bola Pneus Centro Automotivo, nosso grande parceiro também da cidade de Mirassol, são praticamente 4 décadas levando o que há de melhor para você em alinhamento, balanceamento, freios, amortecedores e tudo aquilo que você precisa, pneus novos para você deixar o seu carro sempre daquele jeito, tá? Faça uma avaliação também no Bola, clicando no QR Code. N4 Telecom, nossa grande parceira, daqui a pouquinho vamos estar conversando com o Alan, com o Pedro aqui, você vai saber das novidades da N4, você sabe que aqui no ar, a Filmix tem N4 Telecom. Nos melhores eventos você encontra o sistema da N4 Telecom e principalmente na residência e para a empresa. Você que não quer ter dor de cabeça na sua empresa, você não quer ficar lá, né, no vácuo, entre em contato, já faça um orçamento pela N4
Telecom, clicando no QR Code. Para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar aqui do Enjoy. Enjoy é um restaurante oriental em Rio Preto, comida chinesa, comida japonesa, comida coreana, mas tem também o Asian Street Food, onde você chega ali rapidinho, aquela comida rápida para você, tá? Sempre durante a semana, no horário da tarde, ou então dê uma passadinha no restaurante para você se deliciar. É incrível. O Enjoy com a gente por aqui também no Ar com Hamilton Trevisan. Nosso bate-papo de hoje é com essa galera que vive e respira tecnologia 24 horas por dia. Para você que precisa, a gente vive num mundo, né, onde você não consegue mais, a gente não consegue mais viver sem internet. E a tecnologia, ela traz com que sempre avançada para evitar qualquer tipo de caos quando cai a internet. Já pensou? Você tá com a sua empresa, tá lá tudo funcionando e de repente dá um bug, você fica sem internet, vai te deixar na mão, é prejuízo, é dor de cabeça. Na sua casa também, você que tem tudo, né? Hoje em dia a Copa do Mundo praticamente tá tudo no digital. Você precisa de uma internet rápida e que tenha uma capacidade muito bacana. E quando a gente fala sobre isso, hoje a principal referência que a gente tem em Rio Preto é a N4 Telecom. A N4 é uma empresa que ela já existe há 15 anos, a gente vai contar um pouquinho sobre a história, a trajetória, e para bater esse papo com a gente hoje, nós trouxemos aqui o nosso querido Alan Guiar, que é o nosso gerente, como se diz, é o cara que segura a onda por aqui, é o gerente administrativo, e temos também o nosso querido Pedro, que vai falar com a gente sobre você que é empresário, você que precisa de uma internet de qualidade na sua empresa, ele que também faz esse gerenciamento para a empresa. Sejam bem-vindos aqui ao No Ar com Hamilton, meus amigos. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Hamilton. Grande Pedrão por aqui. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. Poder participar desse podcast seu aí sensacional, no ar, né? Há anos ouvia você lá na rádio. É isso aí. Show de bola, meu amigo. Fala, Alan. Nossa Senhora. O Alan é diretamente de Paulo de Faria, nosso grande parceiro também, grande amigo, muitos anos, viajando junto pelos ônibus nas rodovias para estudar, e graças a Deus a gente se encontrou agora também. Nunca, correria. Agradeço demais aqui, inclusive a N4, que é nossa parceira, nossa patrocinadora aqui, muito obrigado também, mandar um abraço aqui ao André e toda a galera, sempre junto com a gente. Falar em André, aqui na Filmix nós temos o nosso produtor, o André, que a N4 conhece muito bem, né, Pedro? Durante a época da pandemia, muitas lives, e a N4 sempre fazendo toda a estrutura de live, que o pessoal precisava que não caísse as lives, né? Precisava que fosse do começo ao final, por isso que o pessoal escolhia a N4, e a Filmix sempre foi presente, sempre foi, né? E a melhor, inclusive aqui nos estúdios da Filmix, a gente usa N4 Telecom, então você pode ver que nunca deu bug aqui com a gente, não é? Tem que tomar cuidado, vai que hoje alguém vem ali e desliga, eu tô brincando, mas é isso aí. Ô Pedrão, a gente tá falando sobre isso, essa história, principalmente em relação aos eventos que vocês já se conheciam antes, né? Sim, sim. Nós conhecemos e começamos, né, na pandemia, né? Foi assim, ali começou de vez mesmo fazer os eventos, fazer live, né? Começou muito na live, né? Conhecemos o André lá. E realmente, a internet era o primordial. Então, assim, se não tivesse energia, a internet não ia funcionar. Pois é. Dava um jeito lá. E fizemos bastante live. Levamos internet aonde não consegue chegar. A gente chegava, dava um jeito. Pendurava um rádio, carregava uma fibra. Para realmente poder fazer o negócio acontecer, né? E depois disso veio os eventos. E aí a gente tá hoje na parte de evento também, que hoje você falou agora mesmo da internet para a Copa do Mundo, né? Realmente hoje muita gente está assistindo a Copa do Mundo pela Cazé TV. Sim. 100% Cazé. E depende de uma internet boa. Sim. Então, nesses últimos dias aí, teve muita gente me ligando, Pedro, me socorre aqui, primeiro jogo não rodou, e não sei o quê. Graças a Deus, a N4 deu bem, muito bom aí, fizemos bastante... estamos no mês junino, né? Fizemos bastante festa junina com, realmente, a transmissão da Copa. E graças a Deus, deu tudo certo, né, lá? Eu acho que tudo isso é reflexo de um bom trabalho de investimento, tecnologia. A gente preza muito essa qualidade, porque, assim... quem está do outro lado, né, fala que às vezes ele não sabe de toda a estrutura que a gente leva para um evento, seja para uma transmissão, né, igual o Pedro está falando aí de várias
festa junina com a transmissão aí Sim. dos jogos da Copa. Então tem toda uma estrutura e tem toda uma qualidade, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, tive problema no primeiro jogo da Copa. Porque às vezes ele não... tinha ali uma outra internet, entrou em contato com a gente, falou que o segundo jogo aí, o que deu do pessoal entrando em contato, né? De última hora, pelo amor de Deus, salva a gente aqui. Porque já sabe do histórico, né? Que a N4 tem. Credibilidade, né? Levar essa qualidade aí de conexão. Muito bem. Galera que tá assistindo falou que o Alan tava sem som, mas já tá corrigido, tá tudo certo. Então, beleza. Não foi a internet, viu, gente? Só tô explicando pra vocês que não foi a internet. Aí aqui o André já deu tudo certo. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos começar contando a história da N4, né? A N4 tem uma história incrível, um crescimento absurdo, dominando o mercado, não só em Rio Preto, mas a gente tem várias cidades também da região que já tem N4, e principalmente não só residência, mas o lado empresarial, né? Então eu queria que vocês contassem um pouquinho da N4, e mandar um abraço ao André, logo, quem sabe o André não vem aqui para poder estar contando essa história, a gente vai fazer um tour logo, pela N4 a estrutura, gente, eu tive o prazer de ir lá, o Alan teve um tempinho lá, me mostrou tudo, né, como é que funciona o QG da N4, e é absurdo, é uma coisa que você nem imagina. Você que tá na sua casa ali, você tá com o seu notebook, você tá com o seu computador, tá com a sua TV assistindo alguma coisa, você nem imagina como que funciona. Muita tecnologia envolvida, é uma inteligência realmente fora de base, e a gente fica muito feliz de saber que a gente tem isso aqui em Rio Preto, né? E proporcionando isso através da N4. Como que nasceu a N4? Quanto tempo de estrada que tem? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, N4 tá aí há mais de 17 anos, né? Mais de 15 anos, fazendo 17 anos esse ano. É uma longa jornada. Ela nasceu em 2009, né? O nome aí vem de N4, que era a junção de 4 provedores, na época via rádio ainda. Nossa. Então essa junção aí de 4 amigos que fundaram a N4, né? Ao passar do tempo, cada um seguiu sua área ali, né? E o André permaneceu e fortalecendo e levando o nome da N4 cada vez mais longe. Então, iniciou lá atrás, na via rádio, né? A gente ainda brinca lá no 128 kbps. Vamos falar assim, né? Ele começou ainda bem antes disso, né? O próprio André, né? Ele começa na casa dele, né? 2004. Ele começa na casa dele. E naquela época do Speed, né? De escada, o Mirk, aquelas coisas, né? E aí ele tinha uma internet de Speed, e o pai dele pegou mais uma outra lá, e ele começa ali entregando uma internet para amigos. Tanto antes de ser N4, era net vizinho, que era net só dos os vizinhos. Era essa a ideia. E aí ele veio, juntou numa residência ali na Boa Vista, né? E onde tinham quatro empresas, né? Aí num churrasco lá, resolveram, vamos montar a N4. E aí saiu a N4. Então o André vem assim, vamos falar aí... São 22 anos de caminhada, né? Desde 22 2004, né? O Net Vizinho, depois de 2009 vira a N4. Então é uma trajetória aí. O Pedro tá já há 11 anos, né? 11 anos. Uma longa... Entramos lá na empresa, assim... Na época eu até falava, puta, mas vende internet, cara? E realmente vende, né? Conhecia já o André e o Leonardo antes, estudei com o Léo, né? E o André estudei também com o irmão dele, então eu conhecia bem antes. E aí surgiu oportunidades de trabalhar lá na parte comercial. E eu falei, mas será que vende internet? E fomos lá, 11 anos. Pedro é acostumado a vender remédio, né? A gente trabalhando na Tanger, né? Trabalhando na Tanger, vendendo tecido, foi remédio. Então é uma história bacana, né? Quando a gente vê e olha toda essa trajetória. O Hamilton teve lá, viu, né, os quadros ali na parede, toda a trajetória da N4. E, né, na época do Via Rádio, aí teve essa evolução para a fibra, né? Então a fibra, eu falo que ela revolucionou o mercado. Quando a gente pega, você migra do rádio, que tinha ali algumas limitações, lógico, o rádio você consegue chegar, às vezes, em situações, né, que a fibra não chega. Mas a qualidade que a fibra leva é totalmente diferente, né? Então a gente tem essa migração do rádio, que tinha na época, era mais a parte de texto, imagem, então não tinha essa necessidade que tem hoje, e a gente entra na fibra aí, parte de streaming, automação, que isso é gigantesco. Então, assim, falar um pouco da história da N4 falar que é uma empresa que a gente tem orgulho de ser riopretense, né? 17 anos de vida aqui, né? 100% riopretense, nascemos em Rio Preto. Hoje a gente já atua em mais 4 filiais, né? Mirassolândia, Ipiguá, Onda Verde e Nova Granada. Isso com base nossa, como N4, e a gente tem parceiros aí que a gente chega em Mirassol, chega em Olímpia, Guapiaçu.
entrega links aí na região Badibacite. Temos muitos parceiros, né? Então, assim, na região aqui a gente tem, ele comentou, Mirassol, Badi, Onda, Olímpia. Então, lugares que a gente tem outros amigos que estão no mesmo ramo que nós, que a gente, de certa forma, atende eles, né? Então, e o André respeita muito essa parceria, ele gosta de respeitar isso. Então, assim, hoje vamos falar, no final a gente tem aí milhões de clientes conectados, somando tudo, né? Ó, você tá com 11 anos de casa, quanto tempo você tá na N4? Eu tenho 2 passagens pela N4, né? Passei em 2020, depois me ausentei. Retornei em 2023, então estamos aí igual jogador de futebol, vai e volta. É o seguinte, quem bebe da água da N4 volta rapidinho. Então, indo aí para 4 anos e meio. Né, o Pedro, você no início, né, que você que acompanhou bem do início tal, hoje você vê como que nasceu a N4, toda a estrutura que o André fez lá como se diz, era tudo mato antigamente, né? Sim. E hoje você vê toda essa tecnologia, né, até as dúvidas que você tinha, será que a internet vende, alguma coisa nesse sentido? Como que você vê essa transformação e principalmente em relação à tecnologia, né? O que era no começo e é hoje em dia? Foi o que o Alan falou, né? Eu cheguei ali via rádio, né? Então, antes, né? Bem antes, você falava o speed, né? Então, você ia usar a internet. Muitos usavam só depois da meia-noite, né? Sim. Era uma internet, assim, realmente ali, uma troca de mensagem, coisa básica, né? E aí depois veio o rádio, né? E te deu um pouco mais, assim, de versatilidade para você buscar alguma coisa ou outra, né? Um pouco mais de velocidade. Você podia acessar a qualquer hora do dia. Aí você consegue ter mais alguns conteúdos, aí nasce algumas páginas, igual vem o Orkut, vem a MSN, vem algumas coisas nesse sentido, né? E vem a fibra, né? Com isso, né? Então, assim, você vê a evolução da tecnologia ali e você vê que isso vai evoluir cada vez mais, né? Sim. Porque a chegada da Starlink foi sensacional também, né? Para quem vê, assim, a internet de escada, depois via rádio e depois a fibra, e você sabe que tem uma satélite que não rodava legal, e você vê hoje uma Starlink, realmente o negócio é absurdo. É absurdo. O Alan, a gente tem, o André agora ele tem um barco, tem como colocar internet no barco do André? Tem, pra colocar, acho que fica bom, tentar fazer um negócio lá, né? Tem, o pessoal das mídias aí faz o multilink, né? Fazer um link lá no... pra poder usar. Fica top lá o multilink. A gente fala, a gente vê, igual o Pedro tava falando, né? Antigamente a gente entrava muito pouco em relação às redes sociais. Era pra você postar uma foto, alguma coisa nesse sentido, né? E hoje em dia, o tempo que você tá em casa, o tempo que você tá em qualquer lugar, o telefone tá na sua mão e tudo tá dentro do telefone, né? E a internet, ela tem que ser boa para que você tenha esse acesso. Mas em casa, você quer assistir um jogo. Quer assistir um jogo e tal, e hoje em dia você não tem mais jogo só na TV. Então, a maioria dos streamers já compraram os campeonatos, e aí você tem que ter uma internet de qualidade que, se der um trovão, por exemplo, já apaga, né? Tem muita internet que é desse jeito. E a gente percebe que as pessoas, assim, antigamente elas falavam, não, vou pagar essa aqui mesmo, é mais baratinha e tal, e vai ter um conteúdo legal, e vai me entregar alguma coisa boa. E daqui a pouquinho uma dor de cabeça, principalmente no que diz respeito a você entrar em contato, o pós-venda, né? Sim. E conversando aquele dia, né, falando com o Alan, e ele mostrando em relação ao suporte, a gente vê um diferencial muito grande dessa atenção que vocês dão para todos os clientes. Mesmo a gente falando assim, primeiro, né, em relação às residenciais, que acontece alguma coisa, o Alan já sabe que tem uma internet ali que ela já vai dar aquele suporte até que o técnico chegue, alguma coisa nesse sentido. O próprio Alan, às vezes, já recebe a ligação, ele mesmo vai tentar poder fazer um ajuste. Essa falta de atenção que as grandes operadoras, né, antigamente deixavam de dar, fez com que vocês ganhassem mais espaço e principalmente somando a tecnologia que vocês têm hoje em dia, que não perde para absolutamente nada, e principalmente o custo-benefício, inclusive, sendo muito mais em conta. Como que está sendo essa visão de vocês que deixou essa brecha e o mercado N4 chegou? Eu falo que a gente vem num público, né, no mercado cada vez mais carente de atendimento. Então, no passado, o pessoal tinha... Acho que com essa evolução também o pessoal vai ficando um pouco mais ansioso, porque, você falou do celular, né? Tá tudo na palma da mão, né? Você quer pagar uma conta, tá aqui. Você quer abrir um e-mail, tá aqui. Você quer entrar numa rede social.
Mas esse grande, vamos falar assim, esse grande buraco, né, que as grandes operadoras deixam na parte de atendimento, de dar essa atenção para o cliente, de ouvir, isso ele realmente abre um mercado principalmente para né, os provedores locais que dão essa atenção. E a N4, o grande diferencial nosso, a gente bate muito nessa tecla do atendimento humanizado, de entender o cliente, de ouvir o cliente. A gente tem um setor exclusivo ali, né, de atendimento personalizado, né? De personalizar aquele atendimento, de entender a necessidade do cliente. E hoje, quando a gente parte para a internet residencial, não é Inclusive, só a gente mais... está passando aqui, ó, Aí. a estrutura lá Legal, da N4. legal. Ó, enquanto a gente está falando aqui, Bacana. Então, quando a gente vai para uma internet, né, ali é o nosso NOC, né, onde fica todo o nosso monitoramento da rede, a parte de tráfego, toda a parte de link e o nosso data center. Então, quando a gente fala hoje de uma internet residencial, não é só mais a questão da pessoa, do cliente, que ele ficou ali sem conexão. Em muitos dos casos, hoje, né, pós-pandemia, com a questão do home office, às vezes esse cliente ele está numa reunião muito importante. Então, assim, ele ficar sem internet é quase que impossível, né? Porque ele usa a internet também para o trabalho. Não é só aquela questão de, né, maratonar, assistir um filme, uma série. Então, vai além disso, né? Quantas pessoas hoje trabalham home office? Então, você pega algumas agências de marketing, enfim, alguns editores que o escritório é o quarto dele, né? Sim. Então, se ele trabalha em casa. Então, essa internet residencial, ela tem que ser tão importante quanto a internet empresarial. Então, a gente preza muito como N4, como empresa, esse atendimento mais próximo, ouvir o cliente. A gente tem um time de suporte 24/7, realmente de segunda a segunda. Se você ligar lá agora na N4, você vai falar com um atendente nosso que vai te dar um primeiro suporte ali, entender o seu problema. Talvez é algo simples, é uma atualização de um firmware, alguma situação. Eu acho que isso faz a diferença, né? Quando você tem alguém para te atender e te dar uma atenção, né? Aquele, vamos falar, né? Um carinho, né? O cliente, ele vê muito isso, né? Então, ele põe isso muito na balança, né? Então, assim, você pega uma grande operadora hoje, você cai num atendimento aí telefônico e eles te fazem ping-pong lá dentro, né? E ali no N4, graças a Deus, isso não, né? Assim, fora muitos clientes que chamam nós, igual você comentou, chamam nós no WhatsApp ali. E nós já tentamos resolver, né? Então, assim, a gente tem um atendimento hoje telefônico, presencial, muito assim, muito válido, muito... eficaz, né? Eficaz, isso mesmo. Porque além da gente atender por telefone, se a gente não consegue resolver por telefone, a gente marca uma visita, vai na casa do cliente. Isso não é o técnico que a gente tá falando. Muitas das vezes eu fui já com o André mesmo, na casa do cliente. De entender hoje a gente vai o Alan, vai outras pessoas da empresa para entender, né? Entender. Porque assim, eu falo pro cliente quando eu vou vender internet, né? Todo produto dá problema. Isso a gente tem que ser sincero, né? Todo produto dá problema. Se a gente falar que não, é mentira, né? Só que eu falo para que eu tô ali para resolver. Vou tentar resolver o máximo possível. Se realmente eu não estiver entregando o que eu combinei com ele, ele pode cancelar sem multa alguma. Boa. Mas antes disso, rapaz, a gente vai correr para deixar... porque a gente... a gente fala assim, a gente consome também aquilo que a gente vende. Sim, sim. Né? É diferente de... Por exemplo, você vai vender... Não sei, pegar um vendedor ambulante, ele vende paçoca, mas ele odeia paçoca. Sim. Então, como que ele vai falar bem daquela paçoca? Então, assim, a gente consome N4 primeiro que o nosso cliente. Então, quando um cliente alega alguma situação, né? Por isso que a gente, às vezes, chega a algum cenário, a gente preza ir nós mesmos. Eu vou, o Pedro vai, às vezes até em alguma empresa, de entender porque em algumas situações não é a culpa da internet, né? Então, hoje a gente, né, de um certo modo, todo mundo fala assim, minha internet tá lenta aqui, eu não tô conseguindo imprimir. Poxa, mas não é um BO na impressora, não na internet. Então, assim, a gente preza porque a gente consome N4. Então, a gente sabe, poxa, peraí, se na minha casa está funcionando esse relato desse cliente, eu preciso entender um pouco mais a fundo isso, entender. Então, assim, hoje o nosso atendimento residencial, ele preza muito isso, né? De ouvir o cliente, de mandar um técnico até a casa do cliente. Ele vai falar com um especialista nosso que vai dar o primeiro atendimento ali, assim, a gente vai abrir uma visita. Realmente, precisa de um técnico? Precisa, mas se não for necessário, não faz sentido ele ficar desconectado ou insatisfeito com aquela conexão. Um exemplo, hoje, às 18 horas, eu vou agendar um técnico para mandar só amanhã, 8 horas da manhã, 9 horas. Então, assim, se eu posso resolver o problema dele ali, a gente vai dar toda essa atenção, resolver. E hoje eu tenho técnico na rua rodando aí, tem que ir plantonista, enfim, hoje até 8 horas da noite eu tenho um técnico da N4 fazendo atendimento residencial. Lógico,
vai ter um cenário de um condomínio que, às vezes, o que limita claro, ali é a claro. portaria, né? De não deixar o técnico entrar. Mas, assim, a gente preza muito essa proximidade e dá esse atendimento. Recentemente, 2 semanas atrás, um amigo meu até me chamou e falou, cara, eu tinha N4, recebi uma proposta, cancelei. Então, você que tá cancelando N4 por alguma proposta duvidosa, né? Já diz o Toguro aí. Sabor internet. Cara, não vai nessa. Então, assim, ele falou, cara, fiquei 1 ano sofrendo. Ele ligava, caía no 0800 e vai, não resolveu o problema. E aí, 2 semanas atrás, encontrei ele na recepção da N4. Ele falou, cara, tô voltando porque, assim, eu saí na emoção de um preço, de um promocional que me brilhou os olhos, mas não entrega o atendimento que vocês entregam. Então, se você é cliente N4, você sabe do que a gente tá falando. Dessa qualidade, desse serviço, né? Então, assim, a gente tem cliente hoje 11, 12 anos com a gente. Então, assim, isso é muito satisfatório pra gente, porque a gente sabe todo o trabalho que é feito, né? Você conheceu a empresa, sabe toda a tecnologia, tudo que é investido, assim, tudo que o André sempre prezou de, poxa, tem agora no mercado, lançou. E isso é uma tecnologia futura? Tem na N4. Né? Então, assim, temos equipamentos hoje que roda N4, que às vezes provedores na região não tem, talvez vai ter em Ribeirão ou em São Paulo. Porque Acho que assim, a a gente vê estrutura isso que a gente primeiro. tem, agora tá falando, eu acho que a estrutura que a N4 tem hoje, muita gente não conhece, mas a estrutura que a gente tem lá, você teve o prazer de conhecer, é surreal. Não, é absurdo, é absurdo. Eu falo assim, hoje, dentro de Rio Preto, dá pra contar nos dedos aí quem tem. Né? Eu acho que a própria Viva agora, depois que ela terminou a concessão com a Telesp, aí não sei se ela tem uma... Tem, porque eles são grandes, né? Mas a estrutura nossa lá é outro padrão, assim, e é algo que o André sempre sonhou, né? Então, quando ele nós saímos da Boa Vista ali, que foi no final no começo 2020, né? começo 2020, da pandemia, setembro de 20. e entra ali já no prédio, ele já tinha planejado, sonhado isso lá atrás, e foi o que o Alan falou, cada vez buscando inovar, né? Porque nosso cliente final é o que vale mais, né? Show de bola. Hoje conversando aqui com o Alan e também com o Pedro, direto da N4 Telecom, para você saber um pouquinho mais sobre a história da empresa, para você que não conhece ainda, para você que está com dificuldade aí com a sua internet, para você que está montando agora, né, o seu negócio, precisa de uma internet de qualidade também, é só você entrar em contato com o pessoal, toda hora tá passando aqui na nossa... aqui do lado tem o logo da N4, o QR Code, você já clica ali para você ser direcionado. Enquanto o pessoal toma uma água aqui, deixa eu falar da loja Espírito Santo, que é a nossa parceira, para você que precisa de uma loja, um produto especial, né, para você vivenciar a sua fé, na loja Espírito Santo você encontra, tá? Além disso, além de bíblias e tudo mais que você precisa, né, para você ter a sua fé sempre viva e você seguir todo dia a palavra, lá você encontra o Fala Senhor, que é aquele livro que te ajuda com o evangelho do dia, todos os dias. E também aquele presente especial. Dia dos Pais está chegando aí. Quem sabe você não garante aí para o seu pai um presente especial com propósito que a loja Espírito Santo tem. Corre lá no @espiritosanto.rp, tá? Lembrando que tem também ao lado ali, loja foi ampliada, tem um vestuário que é sensacional, muitas peças lindas e vale a pena você conhecer. Agradecer aqui a Márcia Lanches junto com a gente. Cara, aquele lanche sensacional. A nova unidade tá linda, cara. Fica pertinho da onde sempre foi a Márcia, né? E ali você sabe que tem o delivery durante a semana até a meia-noite, finais de semana até 1h da manhã, mas você pode ir até lá para você conhecer agora a nova unidade que tá linda, maravilhosa, muito mais espaço. Ali você vê a cozinha completa. Cara, é muito legal. Peça agora pelo seu delivery da Márcia Lanches, chega rapidinho para você, aquele dog maravilhoso, aquele hambúrguer bem bacana, aquele lanche incrível que só a Márcia tem para você, uma tradição de muitos anos aqui em Rio Preto. Agradecer a China Fair. Semana passada nós tivemos aqui a Fabiana e a Núbia da China Fair, que inclusive o Pedro estava falando para mim aqui agora, que a China Fair também agora é N4 Telecom, né? A galera que vai agora montar o novo espaço, né? O novo ambiente, é uma nova unidade, uma nova loja, uma nova parceria que tem. E já escolheu a N4 Telecom. Isso é muito bacana também, tá? E na China Fair você encontra todos os produtos do mundo. Estamos vivenciando uma Copa do Mundo, estamos no meio de uma festa junina, né? Então lá você encontra tudo que você precisa para você, em todos os eventos do ano e também para o seu dia a dia. Cara, é uma loja que dificilmente você não encontra alguma coisa ali. Você fala, ó, eu acho que não tem isso. Entra lá que tem. Entra em contato, fale com a Nubia, fale com a equipe da China Fair, 2 unidades aqui em Rio Preto. Ana Campos, consórcio
Consórcio Consultoria. Você sabe que muita gente tem um sonho de ter o seu carro, ter a sua casa, o seu caminhão, você quer ter o seu barco, se você quer mudar a sua vida, e através do consórcio você consegue isso também, tá? Inclusive, você pode trabalhar com o consórcio. Sabe o que é mais bacana? Você pode fazer as mentorias com a Ana Campos, você pode fazer o curso, juntamente aí com a parceria do consórcio União, e você pode não só realizar o seu sonho através do consórcio, pagando aí com parcelas, inclusive até a 4ª parcela você já é contemplado com contrato, ou então você pode trabalhar com o consórcio e vivenciar esse novo jeito de você ganhar dinheiro também. Ana Campos com a gente por aqui. A Mariner Calçados, cara, a Mariner são 2 lojas em Rio Preto. Tem ali na Independência com a Constituição, e você vai encontrar a Mariner também dentro do posto Monte Carlo, ali perto do aeroporto, tá? Loja com climatizador, estacionamento e o que você precisa em sapatos, calçados masculino e feminino. Tem ainda bermudas, cara, tem uma linha completa ali de mochilas em couro sensacional, além de porta-cartão, acessórios, tudo que você precisa. Tem polo também. Entre em contato com a Mariner Calçados para você, com certeza, calçar a sua família inteira. A Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, são mais de 40 anos de tradição em Rio Preto. Na Casa de Carnes Roseiral você encontra as carnes inspecionadas todos os dias, tem o kit mistura, que são as carnes fracionadas durante a semana, mais fácil para você levar para sua casa. Assados no final de semana, tem o frango assado crocante, que só a Roseiral tem, e ainda tem aquela misturinha todos os dias, aqueles pratos especiais, tá bom? E pra gente fechar essa parte, falar aqui da Comunica LED. Para você que não conhece ainda, a Comunica LED, ela tem LEDs dentro de condomínio, ou seja, nos principais condomínios de Rio Preto da região, você tem a marca, né? O seu produto vai estar exposto. Isso é muito bacana, porque vale muito a pena você ter a sua marca. Você mora num condomínio aí, você tem a sua empresa, você vai atingir um público que você nem imaginava que tem, e os condomínios em Rio Preto, na região, estão crescendo cada dia mais. Então vale a pena você entrar em contato com a comunicaled.com.br. Ó, a galera que está assistindo a gente ao vivo aqui ou vai maratonar durante a semana, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. O seu like é muito importante, porque aí o YouTube vê que a gente está entregando conteúdo de qualidade, tá? Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, se inscreva, menos de 1 minuto, você já pode mandar a sua pergunta. Temos caixinha de perguntas também lá no Instagram, você pode fazer a sua pergunta para o Alan ou também para o Pedro aqui hoje, a galera que está participando. O Arthur tá mandando aqui, Arthur Bernardes, mandando um abraço aqui pra gente. Valeu, Arthur, um abraço para você também, obrigado aí pela audiência, pela participação. A gente estava falando sobre essa questão do atendimento ao cliente, né, a dor de cabeça dele. Muitas vezes não é nenhum problema técnico, né? Às vezes é um problema emocional ali, ele tá meio na correria, aperta esse botão, tira esse cabo, põe o outro, e ele não sabe o que ele faz, e aí tendo esse atendimento humanizado, vamos dizer assim, você consegue realmente dar o suporte para ele, coisas que a gente vê que são um dos principais elogios que a gente vê em relação à N4, que é um diferencial, né? Porque às vezes o cara tá ali perdido, nervoso, ele quer voltar à internet, tá fazendo um trabalho na casa dele, o filho tá fazendo um trabalho para entregar, ou ele tá acessando, tá conversando com alguém do outro lado e de repente falha, talvez por conta do nervosismo, alguma coisa, ele nem consegue também fazer, né? Detalhes, né? Que faz a diferença. Às vezes, realmente, no nervosismo ali, ele não percebe, desconecta um cabo e conecta outro. Recentemente, a gente passou por uma situação dessa num cliente, né? Que, pô, eu não mexi no cabo. Poxa, e assim, a gente consegue visualizar e monitorar toda a rede, né? Então, a gente sempre orienta ali, fala, pô, né, como assim, né? Não mexeu no cabo. Aqui apareceu que esse cabo foi desconectado. Na verdade, foi um cliente nosso empresarial, né? Amigão nosso aí. Mas é detalhes. E aí ele falou, tô sem internet aqui e tal, chamou o Alan e nós, graças a Deus, a gente tem uma equipe por trás de monitoramento, né? E a gente montou uma estrutura bacana nele de monitoramento também. E a gente conseguiu identificar que realmente teve alguém lá, mexeu. E a gente foi até o local, o Alan foi lá no local e viu que realmente tinha um cabo desconectado errado ali, né? Então ele trocou o cabo e voltou a funcionar. Não, inclusive a gente já vai organizar depois, eu vou falar com o Alan pra gente já marcar pra gente fazer esse tour lá, a gente vai gravar, ele vai, tudo aquilo que ele me mostrou, que eu conheci lá, a gente vai fazer um negócio bem bacana, um conteúdo bem legal pra vocês verem como que funciona a tecnologia da N4, você nem imagina, né? A hora que você chega na sua casa, você pega o Wi-Fi lá, como que funciona tudo isso, e você vai ver que é algo absurdo mesmo, assim. Ô Pedro, hoje em dia a gente vê também o crescimento das empresas, né? E a empresa hoje em dia, tudo é por automação. Sim. Tudo é por internet. Então, desde a venda, o atendimento, a gente precisa ter uma internet que realmente não caia, não vai te dar aquele apagão para te dar uma dor de cabeça em relação a isso. E a gente percebe que muitas vezes a pessoa,
às vezes tinha a loja dela do lado da casa, ela pegava o Wi-Fi da casa dela e não dava muito suporte para isso, até que ela começa a perder vendas. Até que o atendimento dela começa a desaparecer também por falta de uma internet de qualidade que vai trazer para ela todo o suporte para ela poder fazer esse atendimento. Quando a gente fala que a N4, o crescimento da N4 hoje em dia, ela chegou num patamar enorme, a gente fala da parte residencial, mas fala da parte empresarial também, né? E essa é uma parte que você que cuida, você que faz essa parte de vendas. Sim, Como que sim. você vê esse crescimento, a adaptação, principalmente o pessoal fazendo a opção pela N4 e principalmente, né, os testemunhos do pessoal, né? O pessoal falando o quanto realmente mudou, o quanto que realmente as dores de cabeça acabaram depois que a N4 chegou, não só na casa, mas na empresa dessas pessoas. Milton, então, na verdade, assim, né, eu cheguei na empresa, né, eu fiz a parte ali residencial, né, fui supervisor ali da equipe comercial e realmente a gente fazia esse atendimento, a gente vendia para a empresa, mas não era 100% focado, né, e aí conversas lá dentro, a gente conversou bastante, o Alan também, e aí decidimos desenvolver isso, né, nosso, né, da N4, né, que a gente estava bem parado, né, e eu vim para esse setor, né, já estou há uns 4 anos aí, já nele, né, focado Quando o assim, Pedro uns fala 3 parado anos. assim, mas na verdade o que acontecia? Toda a demanda empresarial que chegava na empresa, a gente tem, né? Tem hoje um time comercial, temos os executivos de vendas aí, né? Os gestores de empresa. Mas quando a gente desenhou isso pro Pedro, é porque ele era gestor do comercial ali, mas ele sempre ia no cliente empresa. Sim. Atender, fazer uma consultoria. Eu falei, Pedro, cara, a gente tem uma carência de mercado e você domina isso, assim, muito bem. Vamos estreitar isso, essa proximidade com o cliente, né? Então, hoje ele faz, né? A gente fala que ele faz isso com o pé nas costas, mas é devido à experiência Já e fazia, entender, né? Ele já fazia isso, não é que foi assim, a gente criou do nada. Ele já fazia isso, porém, ele era supervisor do residencial. Eu falei, cara, vamos desenhar isso para que você consiga realmente ter tempo, dar essa atenção para o cliente. Vamos melhorar, né, na verdade. Então, vamos hoje eu melhorar, falo né? que A gente faz isso, a gente fala assim, vamos desenhar e melhorar, porque realmente eu fazia isso e não era 100% focado. Então a gente saiu, desenhou, e aí foquei nisso, né? Hoje eu sou 100% realmente negócios, né? Empresas, né? B2B ali. E entender a carência do cliente, né? Porque hoje qualquer negócio, antes de você abrir uma porta, você tem que ter a internet ali, a energia, né? E O cara só muda e coloca os móveis depois que tá a internet e a energia e a água ligada. Né? porque assim, ele já precisa da internet, às vezes, para configurar uma câmera, um alarme, É isso aí. um sistema de segurança, né? E aí, onde já entra a N4, né? E aí tem muitas empresas hoje com automação, né? Mas é tão engraçado que se você for ver assim, nós hoje, o que você falou, o rapaz ele precisa de uma internet para, às vezes, fazer um trabalho ou uma própria reunião, né? E aí, hoje tem muitas empresas que o caminhão só sai para fazer entrega ou para fazer a distribuição se a nota estiver impressa. Exatamente. E muitas das vezes a nota para ser impressa precisa da internet. É o caso do nosso cliente no Ceasa, né? Ali a operação é toda de madrugada, né? O pessoal começa a trabalhar de madrugada e ali a gente tem um leque de cliente ali dentro grande que realmente de madrugada eles precisam emitir nota para os caminhoneiros sair, né? Tem caminhoneiro chegando e tem caminhoneiro saindo, né? Então a gente tem que emitir nota. E aí, nossa equipe, né? Foi como ela falou, a gente tem equipe aí trabalhando 24 horas para suprir essa demanda. E você vê que o pessoal trabalha ali e a gente tem muito pouco atendimento por ser de madrugada, né? De reclamação. E assim, a gente fez recentemente uma ampliação ali na região do Ceasa, exatamente porque a gente atende os grandes eventos, depois a gente vai entrar nessa parte, Sim. ali no recinto. Então, quando a gente abre janela, né, normalmente a janela de manutenção ela é da meia-noite às 6 da manhã. E no Ceasa ela tem uma janela diferente, porque eu não posso... nesse horário que tá funcionando. Nesse horário que o Ceasa trabalha, né? Então, assim, a gente tem um carinho especial de toda janela de manutenção que vai afetar ali a região do Ceasa. A gente tenta fazer de uma maneira diferente. Mas esse trabalho, né, essa sequência que o Pedro tá falando da empresa,
A gente pergunta, né? Pergunta para você, empresário, quanto que custa uma hora da sua empresa parada? Exatamente. Quanto que custa uma hora do faturamento da sua empresa? Então, você tem uma internet de qualidade, uma internet que vai te entregar essa confiança, né? Eu falo que hoje a gente, quando vai desenhar alguma situação, temos parceiros, né? Outros provedores que tem empresas que quanto que custa ficar parado. Então, ela não pode ficar sem internet. Ela não pode depender só da N4. Né? Então, a gente chega, às vezes, em algum cliente que ele já tem uma outra internet, ele precisa de uma redundância. Ou somos o link principal, ele também precisa de um outro. E a gente sempre dá essa consultoria, realmente pergunta para ele, qual a rota que esse outro provedor está fazendo, essa outra operação está te atendendo? Por que essa pergunta? Porque eu não quero ser realmente só uma empresa que vai entregar essa internet assim como outra. Eu quero entregar uma solução. Poxa, em algum determinado momento, a minha rota não pode coincidir com a mesma igual a rota. sua, Porque, vamos imaginar que um caminhão bateu num poste, as duas rotas se encontrarem, Não ele vai tem ficar como. sem internet do mesmo Exatamente. jeito. Então, eu sempre ofereço uma solução diferente. Né? A gente não quer só vender internet, eu quero vender a solução para ele. Eu quero que essa empresa ela nunca pare pelo motivo da internet. Né? Então, assim, temos vários clientes hoje que a gente entrega um link principal. Temos clientes que têm 3 links hoje. O link principal é N4, o secundário é um outro provedor e o terceiro link é N4 via rádio, que sai de um outro POP, de outro ponto de atendimento ali. Então, assim, a gente desenha muito bem essa questão da empresa. Recentemente não, faz uns 6 meses, tem um cliente nosso que contratou com nós um link, assim, e ele se tornou primário, um link via rádio. A gente fez uma interligação ponto a ponto com ele numa torre nossa, via rádio ele se tornou o principal. Assim, porque ele já tinha uma internet lá, foi com o Alan falou, né, a operação dele não podia parar, né, ele é uma distribuidora, tem muitos vendedores trabalhando externo, né, acessando o banco de dados constantemente, então ele não podia parar. Então, assim, a gente foi lá e entregou um link, assim, a princípio redundante, né, no rádio, né, um link ponto a ponto. Viramos o principal aí. Tornamos o principal. Então, assim, mesmo com a tecnologia de fibra, ainda o rádio tá ali. Tá ali. É interessante, Hamilton, porque assim, a N4, o André sempre prezou muito por essa qualidade, desde a época do rádio, de fazer uma boa entrega de tecnologia, enquanto outros provedores às vezes, compravam um rádio mais barato para fazer um valor diferente. A gente sempre prezou o quê? É deixar esse cliente conectado. Então, se ele está vindo até a N4, é porque ele quer uma solução, ele tem uma dor ali. Então, o que o Pedro está falando é interessante, porque a gente entrou para ser uma redundância no rádio, Sim. Nos tornamos o link principal, porque a gente entregou uma tecnologia com rádio profissional, um ponto a ponto ali, uma estrutura totalmente diferente para aquele cliente, e hoje somos o principal. Mas por que no rádio ainda? Porque realmente a rota que chega até a empresa dele... seria a mesma que a gente fosse levar fibra. Então, assim, a gente fez foi o que o Alan falou, a gente fez, na verdade, hoje eu me vejo assim, a gente fala o gerente de conta por isso, ser consultivo, você tá lá, você entender, você sentir a dor do cliente, você dar atenção pro cliente, e realmente, não ser só mais uma internet, é você entregar o diferencial. Então nós fizemos uma visita, a gente entendeu o cenário, explicamos para ele que se ele fosse por a fibra ia ter as mesmas dores que ele estava tendo com rompimento, com essas coisas. Era uma rota muito complexa ali, né? Então levamos uma solução diferente para ele, né? Ainda até ele assustou, porque na hora que a gente foi por o rádio, falou, rádio ainda, né? Vamos voltar para trás, né? Um rádio lá, um ponto a ponto, que isso aí é quase igual a fibra, né? Lógico, a fibra não tem o que falar. Latência também muito boa, sinal muito bom. E entregamos também um link muito bom para ele lá, com uma largura de banda bacana. E assim, depois ele falou para nós, o link de vocês se tornou o principal. Porque pra você ter ideia. Vocês, simplesmente, supriram a necessidade que ele precisava. E mesmo ele já imaginando, eu quero uma coisa de última geração, tecnologia, alguma coisa tal. Não, mas aqui, para dar o que você tem, o suporte que você tem, aonde você tá, tem que ser desse tipo. E funcionando é o que importa, né? Hamilton, eu falo que não é a largura de banda. Sim. Né? Não é 800 mega, 600 mega, é a qualidade do serviço. Recentemente, o Pedro conhece, ele foi até comigo lá, a gente tem um distribuidor de tinta próximo da loja, e a gente sempre pega ali alguma reforma, alguma coisa com eles lá. E ele me ligou, falou, cara, preciso melhorar aqui, eu tô tendo muito problema, eu ligo no 0800, não atende, eu tenho aqui 600 mega, pago X. Falei, cara, eu vou te entregar 200, você vai me pagar Y,
Alan, mas não vai rodar 600, não roda. Eu falei assim, não é a largura de banda, é a qualidade do serviço. É. E ali naquele impasse, vai, não vai, eu falei, olha, eu confio no que você me entrega de tinta. Então confie no que eu vou te entregar de link, que você não vai ter esse problema. Ele falou, cara, então beleza, então coloca aqui, vamos ver isso aí. Eu falei, não cancela a outra. Né? A gente vai entregar uma operação pra você, colocamos ali uma RB, se caso a nossa parar, a outra vai entrar. Cara, ele falou assim pra mim, tá melhor os seus 200 do que os 600 que tava antes. Ou seja, não é largura de banda, né? Isso às vezes brilha o olho, principalmente do cliente da residência. Ele, poxa, 800 mega por, não sei, R$ 59,90. Cara, não é largura de banda, é qualidade do link. E isso a N4 tem de sobra, qualidade. Então assim, a gente chega às vezes numa empresa que esse cara contratou lá 800 mega de uma grande operadora. E a gente entrega às vezes os 400 ali, que atende ele até melhor. O cliente, ele vê a banda, né, e o preço, né, fala, vou pegar 800, 600 com um preço bom, às vezes a gente passa o nosso 200, e ele fala, nossa, mas eu tenho 600 quase pelo mesmo valor, né? Mas não é o que o Alan tá falando, não é a largura de banda. Então, na própria residência é o mesmo cenário. Você vai assistir qualquer stream hoje, você não precisa ter uma velocidade de 1 GB, 800. Ele carregou, voltou. Então, assim, às vezes, você tem uma internet realmente estável, né? Estável, de qualidade, com preço realmente acessível, né? Cara, vai tocar. Então, isso é o mesmo cenário da empresa. Então, quando a gente passa um plano de 200 MB para o cliente e ele tem 600, ele fala, não, aí você tá, tipo assim, não tô entendendo, eu pago 600 e tô ganhando 200. Então, assim, aí a gente mostra o cenário para ele, que a gente entende o cenário, a gente vai lá, dá essa consultoria, né? Dá essa consultoria. E muito importante, muito na consultoria, você entende o que o cliente, a dor dele ali, né? Que às vezes a dor dele fora a internet, é outros detalhes também. Sim. E você consegue passar para ele. E graças a Deus tem muitos parceiros. Nessas consultorias a gente até indica alguns parceiros para resolver o problema, né? E às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem a N4 lá, ela contratou a N4, mas o computador dela tem um MS-DOS ainda. Na época aí não tem como, né? É o Windows 98, não vai rodar. Fazer mágica. Aí não tem como também. Então você tem que ter a internet de qualidade, mas você tem que dar uma atualizada também em todo o sistema. A gente sabe que uma das coisas que o pessoal mais reclama, até a gente vê em vários sites e tal, e vários órgãos, é em relação, primeiro, ao atendimento, as falhas que tem as empresas, tem uma falha muito grande. Não vou citar nomes aqui, eu cheguei a falar com o Alan, a mãe do André, por exemplo, me salvou recentemente, né? É uma empresa aí que eu fiquei de telefonia, né? De internet. Cara, foram praticamente 2 anos para tentar cancelar o plano. 1 ano e 7 meses para tentar cancelar o plano e não tinha como cancelar. E a gente tentou ver, até que a gente foi até o último estágio mesmo, já estava quase para ir para a justiça. E a gente conseguiu organizar isso aí, graças a Deus deu certo. Esse atendimento, essa falta de respeito que muitas empresas têm, em todos os setores a gente fala, né? A gente percebe que é uma coisa que é corriqueira em relação às reclamações. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos mitos e verdades em relação à internet. A qualidade, ao serviço que entrega, ao produto. Pô, será que os meus 800 são R$800 mesmo? Será que tá chegando isso? Eu vou fazer o teste de velocidade, vou fazer o teste igual em relação ao tamanho da banda, vou fazer alguma coisa nesse sentido. Na hora que eu ligo, o pessoal vai me atender? É só a inteligência que vai responder? Da mesma forma que hoje as agências de banco estão desaparecendo, você não consegue mais ter um lugar para você ir lá, para você reclamar, para você falar alguma coisa. Eu quero conversar com alguém, que alguém vem aqui para poder fazer. O que vocês podem falar para mim de mitos e verdades, as principais dores de cabeça, as principais, vamos dizer assim, os problemas que as pessoas mais relatam e que às vezes não é culpa da internet em si, mas às vezes o que está feito ali em relação, às vezes a fibra mesmo, às vezes a pessoa puxou o móvel e quebrou, alguma coisa nesse sentido, que acontece com quase todos os dias e a pessoa culpa a empresa por conta disso. Acho que o Pedro vai conseguir falar bastante. Vou dar acho que 1 ou 2 exemplos aí. A internet aqui no fundo da minha casa está horrível, né? Aí você fala, poxa, vamos tentar entender esse cenário. Aí você vai até a residência do cliente ou a internet. Ele pegou o modem, colocou dentro do móvel, lá no painel da televisão e fechou a gaveta. Então a gente sempre fala, a internet, ela é luz. E tem um quintal de quase 1 hectare. Não tem como. Então assim, como que você vai no banheiro e acende a luz da garagem? Não tem como. Então, assim, a internet, quanto mais ela estiver próximo do seu equipamento, do seu dispositivo, vai funcionar melhor. Poxa, eu fiz uma área de lazer lá no fundo.
Temos essa opção para você também, cliente. A gente Olha. vai te entregar uma Segundo casa ponto. de segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Então, assim, em condomínio a gente presta muito esse serviço de entregar aí uma tecnologia que a gente tem, né, Pedro? Wi-Fi 360. 360, Ó, falamos junto aí. Tá vendo? Assim, o Wi-Fi 360. Qual que é a ideia do Wi-Fi 360? Realmente pegar esses pontos escuros, esses pontos cegos ali do Wi-Fi. Uma casa grande, ela tem essa carência, ela tem essa necessidade. Então, a pessoa, ela amplia a casa e ela não quer ampliar, às vezes, o Wi-Fi. Ela, né, talvez ali por... Não é culpa dela, eu não culpo o usuário. Eu falo que é uma questão de conhecimento, de entendimento. O Wi-Fi, ele não vai funcionar na sua casa inteira. Não tem como. É que Recentemente... antigamente o cliente, ele comprava aquele roteador, né? Tem uma história, uma vez eu fui com o André, a cliente comprou um roteador e falou assim, esse quebra parede. É um roteador de uma marca, as antenonas assim, gigante, quebra parede. Eu falei, rapaz, quebra parede. Mas antigamente a frequência 2.4, ela atingia... Sim. O raio dela de atingimento era muito maior. Então, esse equipamento aí, você colocava ele numa casa, dependendo do local, realmente pegava na casa inteira. Né? E hoje vem mudando muito. Aí veio a frequência 5G, depois veio 5 GHz agora ali. a Wi-Fi 6, 5 GHz, então aí depois veio o Wi-Fi 6. E aí a gente, né, entendendo essas dores do cliente, né, já temos esse produto desenvolvido, o Wi-Fi 360, que ele vem realmente para atender essa necessidade do cliente, essas dores do cliente. Eu tenho minha casa, mas o Wi-Fi lá no meu quarto não pega. E aí o cara colocou o Wi-Fi dentro de uma caixa, né? Eu fiz a automação na minha casa, mas eu preciso que o Wi-Fi pegue em tudo. Eu falar para a Alexa, ela tem que abrir a janela do meu quarto. Então a gente tem esse produto, a gente desenvolveu esse produto, né? O Wi-Fi 360, que realmente vai depender de equipamentos, mas vai depender de uma boa consultoria, né? Sim. Você dá uma consultoria boa para o cliente, você levar esse atendimento ao cliente. E a banda, na verdade, a internet, a banda hoje, essas bandas de alta velocidade, na verdade, assim, é para atender a demanda da casa, né? Então, assim, foi desenvolvendo lá 200, 300, hoje tem até 800, né? Eu falo assim, é para atender a demanda. Porque hoje uma casa hoje é no mínimo 3 pessoas, né? Sim. Então é para atender essa demanda, para todo mundo usar o celular, porque hoje tudo tem internet, celular, máquina de lavar, ar-condicionado, micro-ondas, já churrasqueira já, né? Agora o nosso amigo lá, churrasqueira. O Yuri aí, um abraço pro Yuri. Tá? Outra coisa, às vezes, a máquina de lavar que eu acabei de falar. Então assim, hoje tudo depende. O robozinho Aspirador de pó ali. Sim. de limpar a casa. Então a internet é para isso. A banda, a largura ela veio para acompanhar a necessidade da residência, né? E com certeza também o Wi-Fi 360. É um mito, né? Nem tudo é culpa da internet. Você perguntou em mito, é verdade. Nem tudo é culpa da internet. Brinquei com a questão da impressora, mas tem um cliente nosso em Onda Verde. Essa situação até interessante, porque assim, ela foi e o notebook dela era realmente o Windows 98. A pessoa falou, olha, não vai passar, não é, né? Não tem como, tem que ser um equipamento mais novo. Então, o que ela fez? Ela comprou um notebook usado, porém era novo para ela. Né? Entendi. Então ela batia até e falou, mas ele é novo, eu comprei. Eu falei, tudo bem, mas ela praticamente assim, trocou 6 por meia dúzia. Sim. Ou seja, não mudou, né? Ela tinha um equipamento novo, mas era muito ultrapassado ainda mesmo assim. Então tem alguns mitos e verdades, e nem tudo é culpa da internet. A gente se depara muito com uma situação em que realmente o equipamento está escondido no móvel e ele precisa, né? O Wi-Fi, ele precisa alcançar o seu dispositivo. Hoje a gente sai de uma situação, né? Igual o Pedro falou, 3 pessoas na residência. Mas são 3 pessoas, cada um tem um celular, cada uma no seu quarto, e tem uma TV em cada quarto, uma TV na sala, uma TV na área de lazer. Aí você Sistema de segurança, uma né? situação de câmera, sistema de segurança. E aí tem a questão, um exemplo, de dispositivos. Então, o interruptor tá na automação. Aí tem a Alexa. Aí tem, então, às vezes você chega em residências menores que tem 50 dispositivos conectados ali no Wi-Fi. Então, existe todo um estudo também para ter uma qualidade que esses dispositivos ali acatem o seu comando, né, dessa automação. E a N4 hoje presta esse serviço de assessoria, consultoria, igual o Pedro está falando, de solucionar o problema do cliente aí. Tá vendo só? Então, se você ainda não tem N4 Telecom, já aproveita aqui, clica no QR Code daqui a pouquinho, já receba e faça
da sua vida agora mais fácil tendo aí a N4 Telecom na sua casa ou também na sua empresa. Enquanto os meninos tomam mais uma água aqui, deixa eu falar da Tricolor Informática. Se você for lá para comprar aquele computador de última geração, depois não esquece de colocar a N4 Telecom nele, tá? É muito legal, lá você encontra gamers, cara. Toda a estrutura, tudo que você precisa, a maior tecnologia, mais avançada você encontra na Tricolor Informática. Como estamos vivendo Copa do Mundo, a galera da Tricolor também tem lá uma promoção muito bacana, você concorre a camisas oficiais da Seleção Brasileira. Então não perca tempo, faça já suas compras, receba o seu cupom e muito boa sorte para você, inclusive tudo que você precisa, principalmente para sua empresa, aquele suporte, né, para poder dar manutenção nos seus equipamentos, a Tricolor tem também. A gente está falando aqui sobre a internet em relação à segurança e automação. Nós temos a Automatize e Segue, nossa grande parceira por aqui. Se você não conhece ainda, o showroom é lindo, é maravilhoso, fica ali bem no comecinho da Andaló. Lá você vai encontrar o showroom da Automatize e Segue. Lá você encontra a casa inteligente. Imagina sua casa inteirinha automatizada, inteirinha segura, principalmente o pessoal da zona rural também, galera do agro. Você precisa ver, tem porteiras, tem um monte de coisa que você consegue tudo por automação. Cara, faça uma visita, conheça o showroom que você vai ver a equipe, todos os produtos e serviços que a Automatize oferece para você. Os meninos vão receber daqui a pouquinho, já tem aqui uma caneca, daqui a pouquinho personalizada com o nome deles, da Encantare Mimos Afetivos. Se você quiser presentear alguém que você ama, dá uma caneca personalizada, uma cesta, entra em contato com a Encantare, troca uma ideia com a Renatinha e com certeza você vai gostar, tá? Eles vão receber também um kit da farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil. Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão e tem a de banana. farofadanega.com.br, @farofadanega, agora também e-commerce, vendendo aí para todo o Brasil pela internet, tá? Então, se você ainda não tem, dê uma passadinha. Se você não encontrar naquele estabelecimento, muda de estabelecimento, mas não troca a farofa da Nega, que é sensacional. A San James Barber Shop, os meninos vão receber daqui a pouquinho um voucher também para cortar o cabelo, fazer sua barba na San James. San James é muito mais do que uma barbearia, uma experiência de outro mundo, onde você vai encontrar ali, inclusive barbeiras, tá? Mulheres fazendo cortes e também cuidando da sua barba. Tem produtos exclusivos com a marca San James, tem um bar incrível, lá você vai encontrar também podóloga, é sensacional. Você nunca viu uma barbearia desse tipo, principalmente com a qualidade do corte e também todas as novidades que você tem ali dentro, tá? Aproveita que para você conhecer, você que vai casar também, tem o dia do noivo, pode fazer o seu evento, é muito bacana. A San James fica ali no Vivendas. A Interessências, que é a loja mais perfumada de Rio Preto, essências, você vai encontrar também ali aqueles suportes para você presentear quem você gosta, os perfumes, os mais finos, aqueles mais consagrados, a Interessências tem. E você pode criar também o seu cheirinho especial. Você já ouviu falar do marketing olfativo? Pois é, na Interessências você pode criar aquela fragrância especial para a sua empresa. Não esqueça, Interessências com a gente por aqui também. Bom, a gente continua falando aqui, batendo papo com a rapaziada. Daqui a pouquinho, lembrando que vai estar chegando aqui a nossa pizza deliciosa da Bela Capri para a gente poder saborear por aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, falassem um pouquinho sobre a relação dos eventos. A gente começou aqui falando sobre a amizade que o André aqui da Filmix tem com o André da N4. Sim. Nós tivemos aqui uma pandemia, que na época da pandemia tiveram várias lives acontecendo, né? E para ser transmitidas as lives, obviamente, precisaria de uma internet de qualidade que pudesse acompanhar a live inteira. Teve live de 1 hora, live de 2 horas, live de 3 horas e muito mais. E para dar todo esse suporte para que não caia, para que o sinal não fique ruim e que chegue com qualidade. E a gente vê também que muita gente, quando se preocupa com o evento, a pessoa ela se preocupa com a segurança do evento, com a estrutura de palco, com som, iluminação, com os staffs que estão lá para poder fazer todo o trabalho, os funcionários, as atrações, tudo mais, mas ela esquece de um detalhe que hoje em dia não pode esquecer, que é a internet. Ter um sinal de qualidade, principalmente para você, para quem está ali dentro, porque para ele, né, a pessoa que vai estar fazendo uma gravação ali de um vídeo do artista e postando na hora, para ele também ele vai estar vendendo esse produto dele e principalmente para que as pessoas possam ter acesso ali à internet para poder estar postando isso também. Além de todo o suporte, né, que precisa para que aconteça, vamos dizer assim, com a qualidade o evento. E a N4 hoje, ela é uma das pioneiras nesse sentido.
é talvez a empresa que tenha uma credibilidade muito grande, e a gente vai falar alguns nomes de eventos que você vai reconhecer aqui, que você fala, pô, eu fui nesse evento, realmente a internet lá era boa, e você não sabia, né? Você nem imaginava que ali tinha o sinal da N4. Então, eu queria que vocês falassem para a gente como que começou essa questão dos eventos, né? E principalmente se era uma época, ou se era vamos dizer assim, um nicho que não tinha muito espaço na época, não era uma coisa que o pessoal estava usando muito. Então, na verdade, nós começamos em live mesmo, igual o André aí conhece nós, né? Conheceu nós nas lives. Na época, as lives realmente era 100% internet, precisava de internet. E aí tinha live de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teve live em Aras, né? Tivemos que montar lá. Levar uma estrutura. E ali é onde começou, né? Antes, a internet para evento era muito assim... Não era um negócio principal, né? Não digo que é principal, mas não era tão importante, necessário. Então, existia uma contratação de internet para alguma situação específica ali no momento. Hoje não, hoje a internet ela se tornou um produto necessário para o evento. Então, um evento vai acontecer, ele precisa de internet. Não é porque a gente quer vender ou não, mas hoje os eventos precisam, né? Primeiro começou com as maquininhas de cartões, né? As maquininhas de cartões, que elas são tudo por chip. Então, a concentração de pessoas naquele evento, naquele localidade local, o chip da operadora já tem uma dificuldade de funcionar. Então, a gente começou a atender os eventos com esse intuito. E depois ele passou a ganhar mais força dentro do evento. Então, foi para a parte da segurança, né? Foi para a parte hoje de camarim, foi para a parte hoje de backstage, staff. Então, assim, veio crescendo, né? Eu digo assim, Hamilton, que evento, você não tem uma segunda chance. Ou a internet funciona, ou já era, né? Então, assim, evento é um cenário que hoje, né, ele é um grande desafio. Eu falo que o evento ele é um grande desafio. Vamos pegar aqui uma referência, eu acho que não só Rio Preto, mas toda a região foi no show do Guns, né? Então, pra gente também foi um grande desafio o show do Guns. O show ele aconteceu ali no comecinho do mês, só que 30 dias antes a gente já estava atendendo, porque tem toda uma equipe, tem toda uma entrega ali, né? Um acontecimento que antecede tudo isso. Então, a parte de credencial, quem vai entrar, quem não vai, o pessoal que vai prestar serviço. Então, tem todo um estudo, né? Recentemente saiu um vídeo do Zé Neto Cristiano falando, né? Das 64 do camarim. Realmente foi isso. Tá? Então, quando a gente recebeu o projeto, falou, aqui vai ser camarim, ali, né? Cada situação. E uma coisa é quem faz eventos pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Outra coisa é nós que somos especialistas aí. Tu vai passar um vídeo nosso aí entregando o show do Guns, que somos especialistas em fazer evento dentro de casa, né? Estamos no quintal de casa aí, então a gente é especialista em fazer evento ali no recinto de exposição, evento que deu aí mais de 30 mil pessoas. A gente teve... E assim, a gente recebe a planta, né, do evento, é igual uma planta de casa mesmo. A gente recebe a planta do evento e tá lá, né? Palco, camarim, camarim assim, palco, camarim, camarote, mesa de som ali, tudo. Credenciamento, tudo, parte de segurança. Então, é uma planta igual de uma casa. E nessa planta a gente vai montar o cenário de atendimento, né? E aí a gente tem que pensar hoje em maquininhas de cartões, parte de segurança, Então, assim, é o evento todo. Camarim, backstage, camarote, tem a parte do credenciamento. Então, assim, o Guns a gente foi com a Alan, começamos bem antes. Primeiro, atendemos já parte de administrativa deles. Administrativa e o credenciamento. Sim. Que era necessário. Então, assim, para você adentrar dentro do recinto, você tinha que passar ali. E ali tinha que constar os teus dados certinho. Então, eles faziam uma consulta, não sei qual, para você entrar, né? E aí, a gente recebeu essa planta. A gente recebeu a planta que existiu, e existiu o backstage lá. Mas a gente não sabia como que seria, né? Camarim ali. Só um ponto. Precisa só de um ponto aqui no camarim. Mas quando a gente fala que a gente é especialista em fazer ali, porque a gente faz grandes eventos, né? No recinto de exposição aí vários ali já. Há anos, né? E interessante, assim, teve mais ou menos umas 8 alterações, né, Pedro? De projeto, né, de layout nesse caminho. Então, dessas 8 alterações de layout, 2
a gente realizou. Porque as outras 6 a gente já tinha desenhado na nossa mente com a nossa equipe técnica. Né? Até um abraço pro Maicon aí que, cara, o Maicon... É nosso técnico ele é especialista no nosso... de pista de mesmo, evento. de estar lá, cara de montar e executar. Que executa, acompanha, não dorme junto com a gente. É o cara que tá ali, assim, que ele vive o evento, ele vive isso. Então, assim, é um trabalho que ele é todo desenhado. Então, dessas 8 alterações de layout, né? Poxa, aqui vai precisar isso. O Maicon já tinha desenhado, falou assim, poxa, nós, num evento anterior, se for partir para esse lado, aqui precisa de um ponto, aqui precisa de outro ponto. Então, todo esse desenho, né, essa execução, essa entrega, é porque a gente tem um time capacitado. Isso aí é vivência, né? Sim. O que ele falou, o Maicon, tanto o Maicon, né? Os outros meninos estão com ele, o Pedrinho, o Alan, como eu também. É a vivência. Você vem vivenciando eventos, então você vem percebendo que você tem que já ajustando detalhes. Foi o que o Alan falou. Você não tem uma segunda chance. É aquele evento. O outro evento é totalmente diferente. Sim. Então, assim, não tem a segunda chance. Então, assim, a gente vem se ajustando. Então, quando a gente pegou e fez ajuste em 2 situações, mas existiam 8. Dessas 8, 6 já estavam... no nosso desenho. Então, assim, não era ajuste, já estavam desenhados, já estava projetado, né? E, assim, isso acontecendo, isso na hora a gente mexer, é tranquilo. Assim, eu acho que o Ganso foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje, né? A gente teve de estrutura de dispositivo conectado simultâneo durante o show 3.212, 3.200 e alguma coisa de dispositivos. Então tem toda a parte de dispositivo realmente ali, de camarim, credenciamento, as maquininhas flutuantes, camarote, toda a parte de segurança. Foram mais de 150 câmeras da GCM rodando na nossa rede, a gente transportando isso interno, autenticando, mostrando em tempo real. E a gente sai de um show assim, ó, você falando que o show do Ganso realmente foi o maior que a gente fez hoje, né? A gente já fez ali show do Gustavo Lima, Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, Cê Tá Doido. Então, assim, a gente já fez vários tipos de eventos ali, de shows, né? E aí a gente vem pra fazer esse show e é o que o Alan falou. Não tem uma segunda chance. É um show diferente do outro. Então, assim, esse a gente teve, assim... quase 4.000 pessoas simultâneas ali conectadas. A gente não fala pessoas, dispositivos, né? Quase 4.000 dispositivos conectados. Ó, Milton, assim, ó, hoje um evento, além de todo esse projeto, toda essa dinâmica, né? Quando o Pedro fala de não ter segunda chance, então a gente mostra para o cliente, para quem está contratando, mais ou menos assim. Quando você, né, você fez vários eventos aí, né? Você sabe como você planeja, um exemplo, o faturamento de um bar. Então você vai fazer um evento, você tem que pagar a tenda, o artista, quem tá vindo. Então você fala, poxa, o meu bar tem que faturar, um exemplo, 100 mil. Sim. E pro seu bar faturar 100 mil, você precisa de uma internet de qualidade. Vamos imaginar assim, ó, você projetou 100 mil pro seu caixa que o bar vai trazer e na hora a internet falhou. Você não faturou 100, você faturou 20. Sim. Cara, esses 80 mil você vai tirar da onde? Se o projeto estava no bar. Então a gente garante que você, que está nos contratando, pro seu evento, você não tenha dor de cabeça nenhum. O cantor vai subir, vai fazer o show, o bar vai estar faturando, a credenciamento vai estar entrando normal ali, o sistema de segurança da GCM vai estar rodando. Nós, como empresa, garantimos que seu evento tenha a melhor excelência de internet, porque somos especialistas nisso. Então, a infraestrutura que a gente leva para o recinto, hoje, no recinto, a infraestrutura que a gente tem lá, pequenos provedores não têm em cidades inteiras. Né? É uma infraestrutura diferente, assim, é um link dedicado, a gente leva 10 GB com 2 bordas de abordagem, de rotas de abordagem. Então eu tenho uma rota principal que entra pela frente, outra rota pela lateral, e tem todo um desenho, todo um projeto, no seguinte sentido, eu não vou fazer uma rota que a minha fibra vai passar uma avenida com muito cruzamento de caminhão. Por quê? O evento está acontecendo, rompeu essa fibra, o tempo que eu vou levar para recuperar ela é muito grande, o evento vai parar, ele depende da internet. Então, assim, a gente tem todo um estudo. Então, quando a gente mostra, né, recentemente tivemos aí uma situação isso aí, que... é interessante falando, tá falando que isso aí senta engenharia, né? Senta a parte nós, técnica, tudo. comercial. Então, assim, para tudo isso chegar nesse detalhe lá dentro do recinto, a gente sentou engenharia, sentou a parte técnica, sentou nós do comercial, tudo. Realmente, aquele bate-papo depois do evento e ir ajustando, né? Sim. E assim, cortando um pouquinho, Alan, ele contando isso aí, eu fui num evento ano passado, né, num rodeio na região, eu fui para assistir o Ícaro Gilmar, os meninos, né, gostam pra caramba, e recebi o convite e fui. E eu tava lá no evento, tal, assim, curtindo o camarote, tá?
E o rapaz me chamou, o Percy, nosso parceiraço lá da SBT, chamou e falou assim: Pedro, vem cá. O rapaz ele quer falar com você porque a internet travou aqui. Não era a N4, tá, pessoal? Travou. Dá um jeito, ajuda ele aí e tal. Aí eu falei, ó, amanhã você me liga, né? Tava ali no evento. Não tinha muito o que fazer. Aí ele me ligou no outro dia, aí você vai me ajudar. Eu falei, ó, faz o seguinte, pede pro teu rapaz aí, qualquer coisa por mais algum dispositivo, ver como é que tá certinho, se ele configurou. Porque não tinha o que fazer. Em cima da hora você não consegue fazer milagre. E principalmente numa empresa que, com os equipamentos, as coisas, que não é o que você está acostumado a trabalhar. Com Então, certeza. você nem sabe E qual foi você feita a não logística. faz milagre. Você não faz milagre em cima da hora. Então é o que eu falo. Muitas das vezes evento a gente fecha com antecedência. Porque você fechar em cima da hora, a gente até já conversou entre nós. Fechar evento em cima da hora parece que não é a mesma coisa. Não é porque não é a mesma coisa. Porque assim, você fecha em cima da hora, o contratante está precisando fechar. E parece que se der algum problema... É tudo culpa da internet. Culpa da Porque, internet. assim, existe um desgaste, a equipe vai trabalhar dobrado ali. Teve uma situação ano passado de uma empresa que chegou, passou uma proposta menor que a nossa, enfim, de um parceiro que já é de longa data. O Pedro chegou, eu falei, Pedro, não tem mágica, cara, não tem como. A gente fez conta, fez. Falou, olha, infelizmente, é um parceiro aí de 6, 7 anos, vamos perder, não tem o que fazer. Sim. Não tem como, é como se você pagasse pra trabalhar. Olha o que eu tô entregando, o outro vai entregar igual. Chegou o evento aconteceria na sexta e sábado, domingo. E aí aconteceu que na quarta-feira à noite, essa outra empresa ligou pro e falou, cara, eu não vou te entregar. Então, normalmente, a gente costuma montar esse evento segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente faz os testes e finaliza. Então, o pessoal liga, o Pedro me liga 9 horas da noite na quarta-feira, ó, a gente vai ter que Amanhã fazer. cedo a gente tá no evento, tá? Então, assim, eu tinha quinta-feira e sexta até meio-dia pra entregar o evento. E a gente entregou. Por quê? Porque tem uma equipe de qualidade que preza eficiência. Mas virou uma correria. Entregamos por quê? Porque a gente preza. Hamilton, jamais eu vou te passar um orçamento ou fechar nós como N4. Que eu não vou te falar assim, ó, o meu valor é aquele, o valor da empresa é aquele. A gente tem os nossos valores desenhados, valores como pessoa e como empresa, mas os valores de quanto custa fazer um evento. Quanto custa você chegar no evento, curtir o show e não ter dor de cabeça. Imagina você como contratante, o cara chegar e falar assim, Hamilton, o bar não tá rodando. Hamilton, as catracas não tá autenticando o cara pra entrar, tem 1 hora na fila. Nossa. Não, eu quero te entregar aquele a qualidade. evento, a gente só fez ele porque realmente a gente já fazia o evento do cliente. Então, assim, a gente quis mostrar pra ele que realmente a gente é parceiro. Sim. Quando ele me ligou na quarta de noite ali, né? E eu ligo pro Alan e falo, a parceria realmente a gente colocou na ponta do lápis. na ponta do lápis. Cara. E que uma outra coisa que fique clara também é que realmente não foi a questão do dinheiro, do valor. Não. É a questão do que precisava usar para que o evento não tivesse. Com Tanto é que o outro falou, não, eu faço por isso, mas ele não tinha Chegou estrutura. Exato. Porque assim, é todo um desenho, né? A gente bate muito nessa tecla e tem pessoas que acham que poxa, qualquer empresa pode fazer um evento? Cara, pode. Mas com a qualidade da N4, não. Eu te falo assim, por conhecer a N4, por estar dentro da N4. E se outra pessoa, né, você que está nos assistindo, quiser conhecer a nossa estrutura, saber como que é desenhado um evento, fica aqui o convite, né, Pedro? Vá até a N4, venha conhecer todo um projeto que a gente faz, todo o desgaste que tem para entregar a melhor conexão no evento. Eu quero, assim, que você tenha tranquilidade como contratante. Então, fizemos o Carnavirou um grande desafio, né? O Ed aí, um abraço pro Ed, também parceiro. Ele falou assim, ó, o Carnavirou em 15 dias. Que também foi, assim, de uma hora para outra. Exato, virou em 15 dias, mas pra nós virou em 4 dias. 4 dias. Porque assim, ó, o Carnavirou, ele começou na sexta e a gente fechou uma sexta antes, né? Ou seja, eu tinha lá 4, 5 dias para executar todo um projeto. 5 dias de evento, e executamos, entregamos. Chegou no final, tudo rodou ali 100%. Pessoal, a gente entregou link de transmissão pra Band, que fez transmissão ao vivo. Outras redes sociais, né? O pessoal aí que hoje tem muitas redes sociais em Rio Preto, pessoal, muitas páginas, né? De cobertura, que acompanhou, que fez. Então, assim... GCM também, a GCM. Tinha 220 câmeras da GCM, câmeras. que rodou, fez todo esse monitoramento. Então, assim, qualidade, a gente preza a qualidade. Fizemos um evento também que acho que foi um dos eventos que eu queria muito fazer, né? E assim, no Monte Líbano, que a gente pegou, daquele campeonato que a empresa faz... a Cófico, na verdade. Cófico, vamos isso. falar aí, né? Eles trouxeram para nós o projeto, né? O projeto deles, eu passei o custo, né, sobre o projeto, né? E fizemos a visita lá. Eu passei o custo para eles e fomos negociando, deu certo, fechar. E realmente, quando a gente foi
aplicar, né? Implementar, montar o evento, a gente, tipo assim, o projeto que eles passaram para nós lá, a gente colocou quase 4 vezes mais, né? Tipo assim, tinha 4 equipamentos, a gente colocou num cenário 12 equipamentos num lugar, depois no outro mais 8 equipamentos. E ainda o pessoal falou assim para mim, nós, o contratante, mas Pedro, e esse valor aí, como é que vai ser? E eu falei, não, cara, o que a gente negociou, tá negociado. A gente é assim, o que a gente negociou, a gente é negociado. A gente vai precisar implementar, precisar entregar um pouco mais, a gente vai entregar um pouco mais. É o que acontece em evento, né? A gente sempre tá no evento ali, sempre acontece uma situação de última hora, né? Sempre acontece uma situação de última hora. Nossa, eu precisava, já aconteceu de evento igual foi no do Gustavo Lima, né? O credenciamento, ele trocou de lugar, né? E vai ser aqui agora não vai ser mais, né? Nosso parceiraço lá, o Hugo Pastel, do bar Rio de Janeiro. Sim. Pastelzão. Falou, Pedro, trocou o credenciamento de lugar. Isso era 8h30 da noite. Aí eu falei, nossa, aí você me quebra, hein? Liguei pro meu técnico falou, não, Pedro, então, ele me chamou. E aí eu falei, Maico, faz o seguinte, não, Pedrão, já tá quase tudo certo aqui, tá do lado, eu já tinha meio que planejado uma situação aqui, vai dar certo. Então, assim, essas situações que acontece, a gente não replica no orçamento. Sim. A gente não muda. Por quê? Feito o evento, é o que a gente fala, evento é eventualidade, vai acontecer. Negociado, a gente preza muito o nome da empresa. E isso faz a diferença. Até uma situação, né, que falou no Carnavirou aí, o pessoal chegou pra fazer ali na terça-feira, né, que tinha a tarde, tem a matinê. Sim. Então, 2h30 da tarde, meu celular toca. É. A Tênia falou assim, pelo amor de Deus, a gente vai mudar, a matinê não vai ser mais ali no aberto, porque o sol tá muito quente, tem as crianças, vai ser no coberto. Como que a gente vai conseguir ali? Vai usar mais ou menos umas 40, 50 maquininhas de cartão, a gente precisa disso. Falei, não se monta rede de última hora, em meia hora eu não consigo te entregar uma rede. Pelo amor de Deus, assim, mas já tá pronta. A gente já projetou, se vocês precisassem usar aquele espaço, já tá pronto. Então, assim, a gente preza realmente, Hamilton, quando a gente fala dessa questão de qualidade, a gente olha pro cliente e fala assim, cara, eu quero que você não tenha dor de cabeça, eu quero que você esteja tranquilo no evento que você organizou. Então, da minha parte como internet, nós somos especialistas. Então, você, contratante de evento, de internet... Vai fazer o evento, chama a N4 Telecom, chama eu que eu vou ter você. É isso aí. A gente tem um braço... N4, isso, eu conheci, a gente tem um braço, a gente tem essa diferença hoje, que é o N4 Negócios, né? Que vai atender evento, empresa, a gente é especialista nisso, entregar uma qualidade. É porque, na verdade, o evento ele começa bem antes. Eu acho que é você sentar, você ouvir o cliente, você falar com ele, né? Lembrando agora que amanhã a gente tem uma reunião, né? Falar com do pessoal lá da... Rodeio de Piguá esse ano. Boa, esse ano vai Quarto ano seguido. Quer dizer, esse ano não, né? Todos os anos em Piguá é incrível, cara. E esse ano legal, tem Zé Neto, eles vêm crescendo, né? É um trabalho, assim, a gente que tá de perto ali, né? Está perto deles, o quarto ano seguido aí que a gente é a internet oficial do Rodeio de Piguá. E realmente essa parceria interessante que recentemente a gente fez uma reunião e falou assim, olha, vocês sempre entregou a mais do que foi o combinado. Mas eu falo que o nome da N4... E quando eles chamaram nós, que a gente foi convidado, o Rafael, que não tá mais lá com eles, né? Que eu já tinha feito uma live com eles lá, com o Rafael em Severina, do J. Guilherme, convidou nós. Ele falou, Pedro, eu preciso de uma internet para transmissão dentro do caminhão e uma outra para uma situação interna ali, né? Então não tinha essa questão de caixa, não tinha questão de maquininha, não tinha questão de segurança. E o evento deles aí crescendo uma proporção, assim, eu falar, é show de bola. E esse ano a gente tá falando de Zé Neto Cristiano na sexta-feira. Sim, não, mas é E sensacional. aí, assim, a gente vem com uma estrutura ali, montando uma estrutura ali, que, assim, quase igual a muitos eventos em Rio Preto. Quase igual a muitos eventos em Rio Preto. Pra gente fechar essa parte dos eventos, vocês fizeram a festa das Nações também, né, cara? Que é um outro baita evento. Terceiro ano seguido aí, 30ª Festa das Nações, assim, Cara, e tem gente ali. A gente tem uma admiração muito grande, assim, quem, né, você que não conhece, né, vai ali conhecer a Festa de São Judas, né, a igreja, ali, todo o trabalho que a igreja faz. Projeto, né? O projeto São Judas são mais de 400 crianças carentes, que no contraturno escolar ficam ali, acho que são 6 ou 7 refeições diárias, e tem cursos profissionalizantes à noite quase também. 600 crianças? 420 crianças, se não me engano. Então, assim, é um trabalho muito bacana. Então, a gente tem o prazer aí de, pelo terceiro ano consecutivo, ser a internet oficial, fazer essa entrega. Refeição muito boa, tá? Refeição muito boa que
Acho que o primeiro ano eu acabei almoçando um dia lá, junto com os Não, meninos, sensacional. refeição muito boa. Inclusive, esse ano, pelo segundo ano consecutivo, eu quase fui o locutor oficial Que lá. bacana, Milton. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue organizar a agenda aí para poder participar. E é muito bacana. Um abraço para Nossa. todo o pessoal. A gente leva umas cestas para lá também, a gente faz a arrecadação de Legal. cestas, né? A gente também coloca lá, não só para lá, mas para o Estoril também. A gente está sempre ajudando o pessoal. E esse ano a gente teve teve a Festa das Nações O Beiracá e teve o Beracá junto. Boa. quarto, assim, quinto ano consecutivo no Beiracá, né? O Beiracá vem crescendo também, olha que bacana. O Beiracá era o link de transmissão no palco, hoje já tem toda uma estrutura, era 4 barraquinhas ali, hoje já tem 80, Era o Beracá 90. Store, era 2 maquininhas. Esse ano o rapaz me falou, Pedro, é 80 maquininhas. Eu falei, opa, vamos tá pra lá. crescendo aí no É muita meio gente também. da juventude. E assim, falando dos 2 eventos, né? A gente pegar a Festa das Nações também e o Beracá, era 2 eventos que a gente fazia assim, o pessoal conversando com nós, eu preciso aqui, preciso ali. E desses últimos anos a gente sentou em reuniões antes, adquiriu um mapa, tudo. E a gente, mesmo assim, no cenário de ter mapa, é interessante você ter um mapa, você ter Sim, sim. uma planta de Pra como vai organizar ser. tudo certinho. Porque aí Ter você a consegue logística, o isso, espaço. cima. Ó, E é mas assim, legal. ó, pro evento faturar, você precisa de maquininha de cartão. A maquininha não roda sem internet. Para as câmeras de segurança rodar, ela tá ali funcionando, mas em tempo real não funciona sem internet. É. Então, cara, hoje, como que a gente vê a evolução, eu falo que em 5 anos, né? Não, 5 não, vamos falar 3 anos. Em 3 anos, a evolução de evento, o que o pessoal foi vendo, o que vai implementando. Então, assim, e a gente tem que acompanhar isso. Sim. Né? Então, constantemente a gente tem essa evolução, troca de equipamento, atualizar o nosso parque de equipamento, essa parte tecnológica, porque eu tenho que entregar, né? E você vê que a internet ela se tornou um produto hoje essencial, né? Importantíssimo para o evento, porque a parte de segurança cresceu bastante. Sim. Sim. Você colocar lá 220 câmeras no Carnavirou, Nossa. a gente no Guns N' Roses foi 160 câmeras. 160 câmeras. Então, assim, é interessante isso porque hoje a segurança é muito A própria importante. Festa das Nações. Para quem tava com sai 40 para um câmeras. evento, ele quer curtir o evento com segurança. E as câmeras hoje, elas ajudam muito, né? Porque, nossa, dá uma a gente tá em Rio tranquilidade, Preto, né? Mesmo que Tem uma aconteça alguma tranquilidade. coisa, Sim. primeiro que inibe, né? Mas mesmo se acontecer, Com fica mais certeza. fácil de descobrir o que Com aconteceu, né? certeza, ali já... Antigamente não tinha, né? É. Antigamente você não via, hoje você vê, todos os eventos tem realmente. Então, assim, se tornou um produto hoje essencial e importantíssimo, porque realmente a segurança depende muito. Então, assim, Boa. nós nem falamos mais já da máquina de cartão, já se fala da segurança segurança. no geral. E para tudo isso rodar, Milton, tem que ter N4 Telecom, né? Tem que estar assistindo aí, tem que ter N4 Telecom. A internet oficial dos grandes eventos. Exatamente. O seu evento, ele é grande, de proporção, vem pra N4 Telecom. Ó, lembrando que se você que está assistindo agora está maratonando durante a semana esse episódio, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Última parte dos patrocinadores aqui, agradecer a Go Hit, a grande academia aqui de Rio Preto. Para você que quer entrar em forma, quer fazer jiu-jitsu, muay thai, quer fazer um treinamento específico, né? Ou para você que quer apenas sair do sedentarismo, lá você encontra tudo que você precisa. Além disso, durante a Copa do Mundo tem um LED gigantesco lá. Enquanto você está treinando, você está acompanhando os jogos também. Venha você também fazer uma aula experimental e conhecer a Go Hit. Agradecer ao Márcio Óculos. Se você passou pelo oftalmologista, está com a sua receita, precisa de uma ótica que tenha todo o suporte, principalmente as melhores lentes, aquele conteúdo bacana também em relação aos produtos de armação, você encontra no Márcio Óculos. Até mesmo aquele óculos solar, aquele óculos de sol bem bacana que você vai ficar no estilo. Agradecer a Acrílicos Rio Preto, um abraço ao Ricardo e toda a galera. Tudo que você imagina e pensa na sua vida, a Acrílicos Rio Preto vai transformar para você. Inclusive o LED aqui do Noir, você vai encontrar nas principais corridas de rua, você tem aí com certeza os troféus que só acrílico faz para você, com suporte especial. Azevedo Contabilidade, que faz a contabilidade da Audio Travis, também aqui do Noir. Se você precisa de uma empresa, né, que tenha todo o suporte para que você não tenha dor de cabeça em relação à contabilidade do seu negócio, faça uma visita e conheça os serviços que a Azevedo tem para você. Baroni Transportes, o que você precisa de uma transportadora com a logística e principalmente com a segurança para levar a sua carga, a Baroni tem. A Baroni sempre com a gente por aqui. Um abraço ao Juarez, toda a galera do Mercadão Agropet. Cara, são 7 lojas, tem lojas na região, você vai encontrar o Mercadão Agropet em Cedral, tem também em Ibirá e na cidade de Badibacite, além aqui do Shopping Cidade Norte.
Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Você sabe que lá você encontra também a questão do atacado e varejo, banho, tosa e ainda atendimento veterinário. Um abraço também a toda a galera da Prime LED, nossos grandes parceiros. Você deve ter visto os LEDs do Noir por toda São José do Rio Preto. LEDs com pacotes a partir de R$12 por dia, cara, para sua marca aparecer. Pô, fechou o semáforo, tá o LED, você já vai estar, o pessoal já vai estar conhecendo o seu produto, a sua marca, a sua empresa. Entra em contato com o pessoal também. Um abraço à galera da Petrus, nossos grandes parceiros aqui também. Petrus Relógios Premium, aquele relógio que você sempre sonhou em ter, você pode ter com a galera da Petrus. Troca uma ideia aí com toda a rapaziada, principalmente, né, para você presentear a pessoa que você gosta. E um abraço ao Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro aqui também. Última parte aqui do nosso podcast, a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas e não tem como a gente não falar de uma coisa que já é presente na vida hoje em dia, que é a inteligência artificial. Vocês têm usado isso? Como que funciona a tecnologia da inteligência também a serviço da N4 Telecom? Vamos lá. A gente hoje, não na totalidade, igual muitas empresas estão partindo, né? Dentro do nosso sistema, hoje a gente tem alguns pontos que usam inteligência artificial, mas não para atendimento final. Sim. Tá? Todo o nosso atendimento hoje realmente... Humano. Ele é humano, né? A gente brinca, fala, ele é bem humanizado em relação a isso. A inteligência artificial, eu acho que ela chega num momento para agregar muito. Então, assim, preciso fazer uma varredura na rede, alguma situação. A inteligência, ela vai mostrar alguns pontos ali que a gente consiga identificar. Preciso fazer um levantamento no atendimento de um cliente. Olhar ali onde está uma situação e localizar essa solução o mais rápido possível. Realmente, dependendo ali da situação, humanamente é impossível fazer na mesma agilidade que a inteligência artificial faz. Então a gente usa algo pontual, né? A gente hoje não tem um grande uso, porque a gente preza muito ali realmente essa questão de monitorar, de ter pessoas acompanhando isso. Porque a inteligência artificial, por mais que ela chega para agregar em uma situação, mas ela perde um pouco dessa... esse Lado humanizado, né? Isso, a gente usa no que nos agrega, né? Então... A gente preza muito o atendimento humanizado. A gente fala, né, do humanizado. A tecnologia está aí para ser usada, mas a gente usa de maneira pontual, realmente, porque a gente preza essa questão com o cliente. Aproveitar, né? A gente tá falando aí de semana, tem Copa, estamos em Copa do Mundo. Ó, entre em contato com a N4, estamos com uma campanha incrível. São 500 mega por apenas R$ 99,90, mais aplicativo premium. Olha aí. Contratou, ganha um kit Copa, Milton. Kit Copa top lá. Entre em contato, acesse nossas redes sociais. 3236-1310 é o nosso WhatsApp. Chama o nosso time comercial, fala com eles lá, vai ser muito bem atendido. Ou entre aí no Instagram e já chama direto na página ali, o pessoal já direciona também. E já pega aí essa campanha. E Copa, né? Outra coisa, tem jogo. Já pensou se você tá lá assistindo, você que é dono de bar aí, tá transmitindo o jogo da Copa, na hora do gol do Brasil, trava a internet? Hoje em dia você sabe que a maioria dos jogos está sendo tudo online, tudo no digital, né? tudo streaming, e aí na hora do gol lá você não sabe quem fez o gol, porque travou a internet. Então você que tem seu bar também, você que tem o seu comércio, procure aí a galera da N4. O Alan, aquela visita que eu fui lá, como eu já disse aqui por várias vezes nesse episódio, eu convido você a conhecer a N4. A gente viu um mar de tecnologia ali dentro. E a gente sabe que vocês investem muito nisso, né? O André é uma pessoa muito preocupada no que vem aí pela frente, quais são as novidades. O que a N4 está trazendo de novidades? O que vocês podem adiantar para a gente? Um investimento, alguma coisa nova? Outro dia eu vi que você mostrou para mim umas máquinas lá que, né? Ó, isso aqui agora vai entrar, isso aqui agora vai acontecer, com isso aqui acontece suporte aqui e tal. E eu falo, cara, a gente nem imagina do que vem pela frente, né? E quando se trata em tecnologia, a gente sabe que vocês estão mais do que antenados. O que vocês podem falar sobre as transformações e o que vem pela frente aí com a N4? Milton, eu acho que hoje a gente investe muito em detectar o problema do cliente antes do próprio cliente. Sim. Né? Entender? Então a gente está investindo hoje numa plataforma de gestão de equipamento. A gente já tem toda a nossa rede hoje, ela é monitorada. Né? O exemplo que a gente deu do cliente nosso, que a gente identificou que o cabo estava sendo desconectado, é porque a gente monitora toda a nossa rede. Mas a gente está investindo hoje numa tecnologia de todo o monitoramento da nossa base de cliente residencial, onde a gente consiga identificar o problema antes do cliente. Né? Mas para qual motivo isso? Realmente para que o cliente não sinta. Então eu vou abrir um atendimento
para esse cliente antes dele identificar o problema. Entendi. E Tem além alguns disso, casos que a gente já consegue identificar e a gente às vezes entra em contato com o cliente, recentemente um cliente falou para mim assim, um cliente empresa, ô Pedro, mas como você sabe que eu tô sem internet aqui, como você sabe que eu tô parado? Porque realmente a gente conseguiu identificar ali já, né? E aí a gente Monitora abriu tudo isso, né? o atendimento com ele, às vezes a pessoa não atende ou não responde o WhatsApp ali, que é um empresarial, né, a plataforma. Mas como eu tenho o WhatsApp à parte, então eu chamei ele, então na hora ele me respondeu. E ele falou, nossa, mas como você já sabe que a gente, né? a gente monitora Então, tudo isso aí. Às vezes a empresa tem, né? É interessante isso que o Pedro tá falando, porque às vezes a empresa tem 2 links. De repente, por algum motivo, o meu parou, não sei, algum técnico mexeu ali, quebrou o conector. E nesse momento a gente já tem a automação que nos informa, né? Então esse equipamento está loss. Então quando a gente abre o contato, ele falou, cara, poxa, espera aí. Realmente, na hora que ele olhou, ele falou, olha, o link secundário subiu realmente aqui, né? Então, como você soube antes? Exatamente por toda essa automação. Então, assim, Hamilton, o que eu posso adiantar, né? A N4, ela vem crescendo, vem investindo. Tem muita tecnologia chegando aí. Muita coisa que ainda está nos bastidores, né? Sim. E nossa equipe do NOC, nossa equipe técnica está trabalhando incansavelmente, né? Recentemente tivemos algumas viradas noturnas aí. Um abraço para toda a equipe do NOC que fez, que veste a camisa. Realmente, enquanto a gente está dormindo, eles estão ali dedicando esse tempo para fazer com que tudo isso evolua, cresça. E a gente teve uma grande virada, né, de tecnologia recentemente. Eu acho que é isso, é mostrar para o cliente que a conexão ela vai além do Wi-Fi, né, do que a gente quer entregar para ele ali. A conexão ela é além do Wi-Fi, além do atendimento, além de simplesmente ligar lá e contratar um plano de internet, né? Então, a gente quer que todos os nossos clientes fiquem na N4, fiquem satisfeitos, tenham a melhor conexão. E é por isso que o nosso slogan ainda é há mais de 15 anos, conectando pessoas, conectando emoções, porque você que está com um familiar longe, né? Eu falo que a internet ela veio para estreitar isso, né? A gente fala aí há 10 anos atrás, né? Eu falo como referência a minha mãe. Minha mãe, às vezes, ela tinha que ligar para minha avó, ou ligar lá no orelhão que alguém ia chamar minha avó. Hoje não, ela faz uma chamada de vídeo em tempo real, e ela vê minha avó lá na Bahia. Né? Olha a facilidade disso, né? Então, assim, é uma internet estável, mas tem que ser boa lá e tem que ser boa aqui também, né? Então, a internet, eu acho que é isso. Ela conecta emoções, ela estreita, ela encurta a distância. Né? Mas a pessoa tá lá no Japão, você consegue falar com ela aqui também. E é isso. N4 investindo em tecnologia, chegando, tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas a gente Não pode dar garantir spoiler, para mas você pode. que é cliente, que a gente está investindo na nossa rede aí com Mas nunca grande deixamos de tecnologia. investir, né? Isso aí foi sempre um lema do André, né? Sempre investir ali, você conheceu, você viu a estrutura. Ele sempre pautou em investir, sempre pautou em buscar melhorar o cliente final que tem que sentir isso. Ô, Alan, eu tô ligando agora lá na N4 para eu poder contratar, para eu poder ter a internet em casa. A pessoa que vai me atender, o que ela vai me oferecer hoje? Quais são os principais planos? O que o pessoal que não conhece ainda, aquilo que vocês oferecem para quem não tem internet ou não aguenta mais, quer trocar a internet de casa? A gente vai entender a necessidade dessa pessoa primeiro, porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu falo que hoje não é mais só, nós somos 100% fibra. Sim, a N4 ela é 100% fibra, mas quase todas as empresas são 100% fibra, né? O nosso diferencial é a tecnologia, a qualidade da tecnologia realmente na fibra ali. O equipamento está autenticando, o nosso switch de borda, o que eu estou entregando na ponta lá para esse cliente. Então ele vai me entrar em contato, eu não vou vender o maior plano. Eu tenho um plano aqui de 800 mega, 600 mega. Não é só vender, eu vou entender a necessidade dele. De repente é uma residência que mora a mãe e o filho, e ela vai precisar da internet ali simplesmente para mandar uma mensagem, para um WhatsApp, né? para uma rede social. Então eu vou falar para ela, olha, para você, então os nossos especialistas comerciais vão falar, para você, eu tenho esse plano, poxa, mas se encaixa. eu precisaria de um plano maior. Poxa, então eu tenho esse plano maior, mas no nosso desenho, pelo que você me falou, você precisa de um plano de 200, de 300 mega. Né? Então, mas eu tenho aqui 600 mega em casa, qual que é a diferença? Olha, a diferença é realmente o que eu estou te entregando de qualidade. Então, todos os nossos equipamentos são homologados, né? A gente certifica antes, isso em bancada, atrás. Quando a gente vai trocar de marca de equipamento por algum motivo, a gente testa isso em bancada. Então, um exemplo, vai para minha casa para teste. Então, eu não vou colocar isso na rua antes de usar na minha casa, antes de um técnico usar na casa dele. Testamos muitas das vezes na casa nossa mesmo, assim, nosso funcionário. A gente leva ali, faz os testes, para depois a gente colocar. Mas assim, teste demora bastante tempo. Para depois a gente colocar ele para rua, validar ele 100%. E não é um teste. Mas foi o que o Alan falou, a gente primeiro
entra aquela parte de consultoria nossa. A gente entende, ouve o cliente, sente a dor dele para poder oferecer o plano realmente Sim. que vai atender ele. Não é falar, vou te vender esse plano aqui que eu tô hoje com ele na promoção. Realmente, a gente tá com o plano aí na promoção, mas a gente entende, né? E esse é o caso tanto residencial, né? Como quanto empresarial. Sim. Entendeu? Então, Às vezes, assim, quando o Pedro fala do cenário empresarial, né, é interessante porque chega a situações realmente, poxa, mas eu tenho aqui X mega para que me atende. Cara, vamos entender o seu cenário, o porquê que você quer, um exemplo, 800 mega, né, o pessoal já se fala hoje em 1 giga, 2 giga, às vezes para uma empresa. Qual a situação? Eu estou perguntando, às vezes, recentemente tive uma situação com o Pedro lá, que a moça do compras que estava contratando, por algum motivo, alguém falou, cara, a gente precisa de uma internet boa aqui. Ela jogou no Google, né? Qual a melhor internet, por exemplo, de uma situação ali para atender aqui? Eu tenho 10 máquinas, isso. Né? A gente hoje vive na era da tecnologia, dos chats da vida aí. Você precisa de 1 giga. E ela entrou, e esse 1 giga tem que ser como? Tem que ser dedicado. E ela entrou em contato e falou, preciso de 1 giga dedicado. Só que tinha 3 computadores na empresa, era um negócio, cara, eu te entrego esse 1 giga dedicado, mas ele custa muito. Vamos entender o seu cenário, olha aqui o que eu posso te entregar, vamos mostrar uma estrutura ali, né? E realmente, hoje ela não tem esse 1 giga rodando lá e não tem problema nenhum. Então, o nosso diferencial, eu não vou querer te vender o mais caro. Sim. Eu vou entender o que você precisa e vou te vender a solução. Né? Então, eu acho que o Pedro ele faz muito isso de visitar o cliente, de estar perto, ter essa proximidade do cliente, exatamente para isso, para dar essa solução, né? Seguinte, a gente vai fazer um episódio lá na N4 para mostrar toda a tecnologia, todo o suporte, como que funciona tudo para a internet chegar até a sua casa, até a sua residência, até a sua empresa, para você conhecer como que funciona tudo isso. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser um episódio, um Drops bem bacana que a gente vai fazer por aqui. Tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam que eu tivesse feito? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Alguma novidade, algo nesse sentido? A gente já falou só a promoção da Copa, né? Mas tem alguma coisa que você falou? A gente não falou sobre isso, gostaria de falar um pouquinho. Lógico, nós comentamos tudo já. Né? Falar um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Acho que lá na empresa, quando você for lá, a gente vai mostrar algumas coisas que tem lá. Aí já vai estar vamos mostrar lá. Novidades, vamos mostrar lá, né, Alan? Sim, com certeza. Aqueles cash que a gente tem lá, né? A gente hoje, eu falo que da nossa qualidade, né? Eu acho que poucos clientes sabem, não sei se a gente fala aqui ou espera lá, mas hoje a gente... Falar lá, né? Fala lá, então? Então tá fica pro episódio lá, então é a gente fala lá. Não, porque aí pelo menos a gente leva o Hamilton lá, né? Mas boa. é verdade, mas acho que a gente pode falar e aí o fica... André precisa ir, ó. Não, ele vai estar no dia fazendo a filmagem. Com certeza, é isso aí. Ele e a Maria. Lembrando o seguinte, gente, amanhã, meio-dia, para você que está acompanhando agora, ou para você que vai acompanhar durante esse episódio, amanhã, meio-dia, nós vamos estar lançando o próximo episódio, que é o último episódio do mês, né? E vai ser um episódio muito bacana, vai ser, eu acho que talvez o primeiro podcast social que nós vamos fazer, entre aspas, assim. Nós vamos estar com uma família muito bacana na próxima segunda-feira e que elas estão lutando pela vida do filho. E a gente vai, durante a semana, a gente vai estar falando sobre esse episódio. Vou precisar muito que a N4 depois ajude a gente compartilhando bastante. A gente quer trazer muita gente para a nossa live e principalmente que a gente alcance, né, os objetivos, que é chegar até a questão sobre o medicamento e tudo mais que essa criança precisa. Então, amanhã, meio-dia, nas redes sociais do Noar, nós vamos estar fazendo o lançamento. Quero agradecer muito vocês. O Alan é um cara que eu já conheço há muito tempo, né? A esposa, e a gente é da mesma terrinha. Fico muito feliz, cara, em ver a pessoa que você se tornou. Não ia ser diferente daquilo que a gente via, uma pessoa extremamente inteligente, que a gente já admirava, respeitava, e hoje vendo tudo aquilo que você construiu, não só em relação à sua empresa, em relação às coisas que acontecem, em relação ao seu trabalho, a família que você construiu. Então isso, eu sei que você é uma pessoa de Deus, então eu fico muito feliz, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Amém. Obrigado por toda a atenção que você me deu. Pedrão foi um cara que eu conheci no dia da visita lá também. Na época ele já tinha falado que já conhecia o André aqui. E quando eu liguei para o André da N4, ele falou, cara, fala com o Alan que vai dar tudo certo. Então, parabéns também por essa nova fase em relação às empresas. A gente sabe o quanto que é importante, né? A gente ter uma internet de qualidade para a empresa funcionar, para ela poder ter o seu faturamento e principalmente não ter dor de cabeça. E parabéns a tudo que a N4 vem construindo, ao André, a toda a equipe de vocês. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que quando vocês começaram, né, a empresa começou, como a gente brinca muito que era tudo mato, mas a gente vê a tecnologia, aquilo que vocês investem lá, podendo conhecer. Por isso que eu quero muito fazer esse episódio lá, para poder mostrar para vocês que o que eu vi é algo surreal, é impressionante.
como que uma linha sai da outra, como que aqui saiu energia, cortou alguma coisa, isso aqui já entrou para poder suprir. Então, assim, é algo que a gente nem imagina que aconteça. E, cara, agradecer também pela parceria, por estar junto com a gente aqui, divulgando também junto com a gente. E fica aí agora as suas considerações finais, beijos, abraços e convites para quem vocês quiserem. Milton, obrigado pelas palavras aí. A gente se conhece há, rapaz, bastante tempo, hein? Um tempinho aí. Vou falar que você E- ficava de esconde-esconde. Não, Milton é mais velho que eu. Cara, assim, obrigado de verdade mesmo. Eu acho que você é um comunicador nato, né? Pô, Um cara que a obrigado. gente sempre admirou, assim. Eu falo que, Ouvia muito. cara, você no rádio ali, fala que desde lá de Paulo de Faria no rádio, né? Você é um cara Sim. sensacional, parabéns, tá? Obrigado, Sucesso aí. Falo que o Noar hoje ele é um podcast de destaque e não é à toa, né? Porque você, cara, sensacional o trabalho que você faz aí. Obrigado pelas palavras, de verdade. Fica aí realmente o convite. Né? Acho que já tá tudo certo, né? Já, Não é não, convite, vamos lá. tá assinado. Só já tá vamos pronto. organizar a data e vamos lá. Vai lá, muito obrigado mesmo aí pelo carinho e um abraço. Acho que toda a minha família que tá assistindo, meu pai, minha mãe, já mandaram até foto aqui pra mim. Olha aí. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, toda a família, Boa. muito obrigado aí. E a gente não chega onde a gente chega se não for a família, né? Se a nossa base não, realmente, a É nossa isso aí. base familiar. E Deus, primeiramente, a gente agradece a Deus por todo dia estar vivo, pela saúde da nossa família. E por dar força, né? Porque não é fácil, não. E vamos que vamos. Obrigado aí, um abraço a todo mundo. Você, Tamo cliente junto. N4, obrigado por ser cliente N4, né? Obrigado aí por estar com a gente. Também agradeço para estar aqui, né? É um prazer estar podendo participar desse podcast com vocês aí. Agradeço ao Andrezão. Realmente, como ela falou, família, né? Família é tudo hoje, Deus é tudo, né? Tem que estar sempre interligado em Deus e família. E assim, quem vendia muito pra mim lá, eu acho que não sei se você vai lembrar dele ou não, o Charles. Sim. O Charles vendia sim. muito a Boa. líder. Então, a N4, antes do Alan chegar lá, eu já divulgava muito na líder. Mas lá. agora você fala comigo. Você fala então, comigo da próxima vez. Agora é comigo que você vai falar, tá o bom? Charles ia lá, então falou assim, então era muito líder, então Isso naquele aí. tempo lá. Que a líder tinha melhor negociação. Tá? Boa. Não, Melhor agora negociação. melhor é comigo. Não era o melhor preço, melhor negociação. Não, mas é melhor. Então a gente já É isso aí. divulgava. Prazer, obrigado por estar aqui. Tamo junto. Quero agradecer aí, com certeza no lançamento de amanhã você pode contar com nós lá da N4, Boa, a gente vai agradeço. poder divulgar, se a gente puder estar presente também, a gente quer poder ajudar, porque graças a Deus o André tem esse coração lá, a gente fala, ele é um paizão, isso aí pra nós, né, e a gente tá nos eventos, não só nos eventos aí corporativo, shows, mas quando também eventos sociais, a gente participa, né? É isso A aí. gente quer fazer e fazer do mesmo modo que a gente faz todos, né? É o que o André fala. Vai fazer tal produto, vai fazer tal coisa, vai fazer instalação na casa do cliente, faz do mesmo jeito que fosse fazer um evento, fosse fazer para você, Boa. independente de quem for. Então, assim, a gente quer poder ajudar você nessa nova... Não, vai ser muito nesse- bacana. Depois eu explico certinho. episódio aí. nesse É que a gente episódio vai de lançar amanhã, mas é, vai ser muito você especial. tá presente aí, tá? Boa. Mas obrigado, agradecemos aí. Um abraço pro André, pro Léo também. Isso. Eu tenho uma gratidão muito grande pela N4. Poxa, o Léo e o André são, assim, diferenciados. O time da N4, muito obrigado, um abraço. Né? Vocês fazem a N4 acontecer todos os dias, essa conexão chegar todos os dias na casa dos nossos clientes, nas empresas que a gente já tem, nos eventos que a gente faz. Eu acho que eu e o Pedro, que a gente representa uma pequena porção da N4. Sim. Né? A N4 ela é gigantesca. Cara, Verdade. ela é feita por pessoas, por seres humanos incríveis que vestem a camisa da N4 todo santo dia e faz com que ela chegue cada vez mais longe. Boa. É isso aí. Lembrando que não só aqui no Noar tem N4, mas na Filmix, né, há muito mais tempo, a internet aqui é N4. Próxima segunda-feira, o último episódio do mês de junho. Conto com a audiência de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seguir a N4, seguir os caras também e principalmente de aproveitar esse plano da Copa do Mundo aí com promoção imperdível para você ter a melhor internet aí na sua casa. Forte abraço, Deus abençoe, boa semana, valeu!